ajudar as pessoas a serem mais críticas na medida em que no final da história que nós vamos mostrar aqui hoje, todo mundo possa sair com a incorporação do sentido da obra. Quer dizer, podendo dizer que agora conhece mais uma situação da vida humana, situação essa que pode ser aplicada à sua vida real e concreta. Então, o sentido da palavra cultura aqui é que ele implica em que só se entende um livro de verdade, um livro verdadeiramente, quando você é capaz de aplicar o conteúdo desse livro na sua vida prática. Ou seja, quando ao deparar-se com uma situação da vida real, equivalente àquela situação fabulativa, você possa tomar medidas e fazer conclusões sobre aquela situação com base naquele conteúdo que você ali aprendeu. Essa é a prova que você de fato entendeu o livro. Isso é entender um livro. Entender um livro é saber onde é que esse livro aparece na sua vida real, quando foi o caso, né? Ou quando foi o caso. Às vezes a gente já passou pela situação também. O livro que nós vamos ler hoje é um livro maravilhoso, chamado O Dr. Fausto, e é um livro de um grande escritor chamado Thomas Mann. Não é um escritor muito... há alguma coisa no Thomas Mann que está, de alguma maneira, digamos, diminuindo de importância histórica, o que é uma pena muito grande. Eu desconfio que seja o modo de escrever, porque Thomas Mann escreveu grandes livros, né, de grande tamanho, como, por exemplo, a tetralogia José e seus Irmãos, que muitos reputam como sendo o melhor, é a própria crônica da vida de José do Egito. A Montanha Mágica, que alguns de vocês aqui presentes já estiveram aqui no dia da Montanha Mágica, é esse livro de hoje, que é um livro grande, né, está aqui o Dr. Fausto, e o primeiro livro que Thomas Mann escreveu, Buddenbrook, que é um livro, aquilo que chama em francês de roman à clé, quer dizer, um romance que conta uma história real, que é da própria família do Thomas Mann, fingindo que é uma história fictícia. Eu sempre digo que o roman à clé é o jeito melhor que existe na vida de você arrumar inimigos para a vida inteira, porque todo mundo vai saber todo mundo vai se reconhecer lá no livro e vão ficar morrendo de raiva de você o resto da vida. O caso mais famoso da história da literatura é o Émile Zola, que colocou lá, acho que foi no Germinal, não lembro mais, colocou lá um pintor que era um pintor incompetente, ele não sabia desenhar, e que era o sujeito que só era pintor porque era rico e podia estudar ao luxo, e que era o Cézanne. E o Cézanne rapidamente descobriu que era dele que falava, ficou furioso, nunca mais trocou a palavra com o Zola. E mesmo o Thomas Mann, quando escreveu os Buddenbrook, comprou uma encrenca imensa com a família, porque ele relata todas as situações familiares com precisão. Bem, vocês irão perceber nesse livro de hoje que há inúmeras personagens que são coladas de pessoas do mundo real, sobretudo do mundo da música. A Thomas Mann adorava a música erudita, né? Quando eu digo música, né, erudita. E ele escreveu, então, fez desse livro um romance à música. E tem aí, vocês receberam uma biografiazinha. Eu queria muito meio que pular por essa parte hoje, porque o resumo ficou grande, e é tão extraordinário o livro, que eu faço aqui talvez um pequeno resumo da vida do nosso autor, e depois vocês consultam a biografia em casa. Eu acho que não tem certamente problema em fazer isso, né? Thomas Mann tem uma particularidade extraordinária. Ele é filho de mãe brasileira. A mãe de Thomas Mann chamava Júlia da Silva Bruns, e ela era brasileira da região de Angra dos Reis, aí no Rio de Janeiro, tal, filha de portugueses. Então há várias aí enganos que você encontra nas biografias. Ela não tinha descendência negra, ela era filha de portugueses europeus. O pai dela era uma espécie de latifundiário ali em Angra dos Reis, e ela casou-se com um alemão chamado Bruns. Esse alemão chamado Bruns era um alemão meio aventureiro, que era lá da mesma terra da família Mann, que era Lübeck. Lübeck é uma daquelas cidades-estado que havia no norte da Alemanha, na Liga Hanseática.
Houve uma época na história da Alemanha em que aquelas cidades como Hamburg, Hannover, Lübeck eram cidades independentes, porque a Alemanha só se formatou como país em 1871. Então, até lá, a Alemanha era dividida em ducados, em, sei lá, em feudos, né? Até há pouquinho tempo. E essas cidades ali no norte da Alemanha eram independentes e viviam exclusivamente de comércio. Tinham acesso ao Mar Báltico, que é o único mar que existe na Alemanha, e viviam de comércio e, portanto, cidades baseadas na economia de negócios. Cidades, como é até hoje, Amsterdã, Rotterdam, essas cidades aí do norte da Europa vivem das suas relações comerciais. E esse Bruns tinha vindo para o Brasil, ele era sósia do Dom Pedro II, era exatamente igual ao Dom Pedro II. Quando o Dom Pedro II descobriu que existia um sósia, um alemão que morava aqui, convidou-o lá para jantar, lá no palácio, no Rio. Ficaram amigos e ficavam brincando de enganar os outros. Aquela coisa do cordialidade, né, do que havia na família real brasileira. E esse Bruns teve, então, casou com uma moça portuguesa e teve uma filha chamada Júlia Bruns da Silva Bruns, que é a mãe de esse Bruns. A trouxe para a Alemanha com 7 anos, ela nasceu no Brasil, mas com 7 anos já estava na Alemanha, e eles tiveram, então, esse casal teve vários filhos, entre eles o segundo filho na ordem, chamado Thomas Mann, o filho mais velho, chama-se Heinrich Mann, que também é escritor e tem uma importância muito grande, embora não tão grande quanto a do irmão. O Heinrich Mann ficou muito famoso porque escreveu um livro chamado, que foi a origem daquele famoso filme O Anjo Azul, que é a história de um português, de um professor rigoroso que se apaixona por uma dançarina de uma boate e que depois ficou famosíssimo com esse nome, Das Blaue Engel, o Anjo Azul. Esse foi o maior livro da história do Heinrich Mann. E ele é um grande escritor, o irmão de Thomas Mann. Mas a família toda entrou numa crise muito grande, porque o pai de Thomas Mann, que era senador lá de Lübeck, não tinha Alemanha, tá? É preciso sempre lembrar isso, né? A Alemanha não existia ali naquele momento. Ele também era comerciante de cereais. Ele morreu muito cedo, com 55 anos, e deixou 5 filhos, sendo muito pequeno. E os 2 filhos mais velhos, que eram o Heinrich e o Thomas, não tinham a menor vocação para o mundo dos negócios, aliás, detestavam. O Heinrich já tinha fugido do pai, foi trabalhar numa livraria em Berlim como vendedor, e o Thomas, que ainda não podia fugir, porque não tinha terminado ainda lá o 2º grau, ele não tinha a menor intenção de ser comerciante. E o pai, então, que era ainda muito jovem quando morreu, o pai, né, dos filhos todos, né, que era o pai da Dodô. Dodô é a mãe de Thomas Mann, porque ela chamava Júlia, mas tinha um apelido brasileiro de Dodô. Certamente a mãe dela deu, né? Há muitos resquícios dessa origem brasileira da mãe de Thomas Mann nos livros. Por exemplo, há um livro meio autobiográfico chamado Tônio Krüger. Tônio é Antônio, né? Antônio é uma expressão brasileira para Antônio, já uma origem portuguesa, porque a família é basicamente portuguesa, morando como latifundiários no Rio. Tá? Essa é a origem da família da mãe de Thomas Mann. E eles, então, quando morre o senador, com 55 anos, não tendo os filhos nenhuma vocação, tinha 2 filhos, depois 2 moças, depois um menino. Os 2 mais velhos não queriam saber, os 2 do meio eram muito crianças, e as 2 meninas normalmente não assumiriam a empresa, né? E o último era bem criança. Aí a mãe de Thomas Mann resolve encerrar o negócio. O negócio da família de cereais é encerrado e ela muda-se para Munique, que é um lugar mais ameno do que Lübeck, porque é um lugar perto dos Alpes, né? O norte da Alemanha é um norte muito rústico, é um lugar não tem elevações, e no sul você tem os Alpes rodeando Munique, é uma maravilha. E a mãe, então a Júlia vai com os filhos todos, menos com o Tom, o mais velho ficou em Berlim, né? Porque Berlim nessa época era meio assim imperdível, né? Em Berlim parecia sempre que o mundo ia acabar no dia seguinte, né?
E aquela farra toda. E o Thomas fica em Lübeck para terminar o segundo grau. E a mãe pega as 3 crianças pequenas, com o dinheirão que ele deu à venda da empresa, e compra uma propriedade burguesa em Munique, onde ela passa a viver o resto da vida, com os filhos. Quando o Thomas acaba o segundo grau, o equivalente, né, alemão lá do segundo grau, ele então vai para Munique também, mas se interessa, matricula-se numa universidade e vai estudar basicamente humanidades. O irmão dele já tinha uma certa carreira intelectual, sempre à frente dele, e o irmão, entre os dois começa a haver aí uma certa divergência de conceituação de mundo, divergência essa que irá se acentuar dramaticamente durante a Primeira Guerra Mundial, porque ambos tinham visões completamente diferentes da responsabilidade da Alemanha naquela guerra, etc. Eles rompem, ficam muitos anos sem se falar. Mas antes disso, ambos moraram juntos em Palestrina, na Itália, um lugar onde acontece uma das cenas mais importantes da história que nós vamos ler hoje. E eles só se reconciliam depois, quando acaba a Primeira Guerra Mundial e quando começa o nazismo. Eles não são judeus, mas ambos tinham uma atitude protetora dos judeus, e então, sendo perseguidos pelos nazistas, coisas do gênero, por exemplo, como o Thomas Mann tem caçado o seu doutorado pela Universidade de Bonn, por exemplo, e os nazistas fazem leis que impedem que os livros sejam vendidos, coisas do gênero. Thomas Mann vai para os Estados Unidos, leva o irmão junto, e os dois então vão morar na Califórnia, isso durante, um pouco antes, né, já na meados da década de 30. Durante esse tempo todo, ambos produzem muitas obras, e eles se reconciliam totalmente lá, sendo que a estrela do irmão é muito menor do que a de Thomas, que é visto pelos alemães como sendo o maior dos alemães, digamos assim, né? E tanto é que ele é acusado de ter fugido da Alemanha, e pelos que ficaram, ele diz assim, não, onde eu estou, a Alemanha está. E ele queria com isso dizer que ele representava de alguma maneira a germanidade legítima e que ele não estava fugindo da Alemanha. No entanto, criaram-se vários problemas aí para o retorno de Thomas Mann, porque durante a guerra ele fez vários discursos, fez várias palestras que eram transmitidas pelo rádio para a Alemanha, dizendo para os alemães resistirem ao nazismo, que foram muitas vezes confundidas com falta de patriotismo. Porque é difícil mesmo como é que se lida com uma situação dessa, né? É difícil uma situação como essa. E seja como for, não vamos julgá-lo aqui. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, com a destruição da Alemanha, queriam que o Thomas Mann voltasse para a Alemanha para ser presidente da Alemanha. A primeira pessoa que cogitaram para ser presidente, ele disse que não, que ele era intelectual, que não era presidente de nada, e voltou para a Alemanha, mesmo porque o clima de perseguição macartista nos Estados Unidos estava gerando perseguições a pessoas muito próximas dele. Ele não tinha nenhuma tendência comunista, Thomas Mann, nenhuma, 0, mas ele sentia-se assim, um pouco ameaçado por aquele clima. Ele tinha se naturalizado cidadão americano. E ele, então, não aguentando mais o clima nos Estados Unidos, volta para a Europa e se estabelece na Suíça, onde morre em 1955. O irmão Heinrich morreu antes nos Estados Unidos. Ele dura mais que o irmão, não porque também era mais novo, e tornou-se, durante, digamos assim, nos últimos, depois de Goethe, o maior escritor alemão de todos os tempos. Não há quem tenha dúvida disso. Claro que você pode pensar em determinados poetas, mas escritor no sentido amplo da palavra, civilizacional, depois do Goethe, o maior leitor de língua alemã, não tem a menor dúvida. Esse homem, Thomas Mann, escreveu, portanto, uma obra importantíssima, chamada Doutor Fausto, que vamos ler hoje aqui, que é uma retomada do velho mito do Doutor Fausto, o velho mito medieval do homem, sobretudo, nunca é um artista, sabe? De modo geral, é um cientista, um filósofo, que vende a alma ao diabo. O diabo, em consideração, é quase sempre o tal do Mefistófeles, que é um diabo especialista nesse tipo de negócio. Embora, no nosso caso aqui, do Dr. Fausto, não apareça em lugar nenhum Mefistófeles. O diabo, genericamente falando. O diabo, aliás, muito interessante.
se é que se pode dizer isso do diabo, né, de alguma forma. A história passa-se, portanto, e o modo como ela é contada é muito interessante, porque o Thomas Mann escreveu um outro livro, chama-se História de um Romance de um Romance, né? A Gênese do Fausto, Romance de um Romance, em que ele faz a crônica de como ele escreveu esse livro. Então, nós temos sobre esse livro aqui informações muito exatas, como, por exemplo, se vocês olharem no resumo, a última grande obra de Thomas Mann, escrita entre 23 de maio de 43 e 29 de janeiro de 46. Sabemos isso exatamente porque está no outro livro. Né? No outro livro ele diz que gastou esse tempo para escrever essa obra. No meio desse intervalo de tempo, ele teve um problema pulmonar gravíssimo, sofreu uma intervenção que na época era considerada de altíssimo risco, quase morreu. E então, esse livro foi escrito praticamente nos Estados Unidos. Logo depois de escrever o livro, ele vai embora dos Estados Unidos. Vai para a Suíça, onde acaba os seus dias lá. E a família toda tem uma história muito trágica. Ele é o último que sobrou dos irmãos, dos 5. Um dos irmãos escreveu o livro, éramos 5, né? Wir waren 5. Nós éramos 5 em alemão. E há muita história familiar contada. Quem quiser entender a família do Thomas Mann, leia os Buddenbrook, que é o primeiro romance que ele escreveu, que é o livro que relata a vida é um livro, né, baseado na história da família, embora ele diga que não, mas é a família Mann, tá? Sem dúvida nenhuma. O que dizer a respeito disso, né? Quer dizer, como continuar? Quer dizer, a história toda desse livro é um livro maravilhoso de ler, é delicioso, tem só um probleminha técnico, que é um livro que fala o tempo todo de música, e é preciso ter uma culturazinha musical para não ficar se sentindo um pouco fora convidado para a festa errada, né? Não é isso, tá? Então, o problema é que usa-se muito o vocabulário de música erudita, e para quem não tem muito hábito, parece às vezes um pouquinho chato só por isso, mas não é não. É um livro muito bom de ler, fascinante, e conta a história de um maestro chamado Adrian Leverkühn. Adrian Leverkühn, que é a personagem central, né, cuja vida é contada por um amigo, tanto é que o livro chama-se O Dr. Fausto, ou a história do compositor Adrian Leverkühn contada por um amigo. Esse é o subtítulo do livro. Né? E esse Adrian Leverkühn é a personagem central, e é ele quem vende a alma ao diabo. Vocês já sabem disso. Tanto é que o Dr. Fausto, na verdade, não aparece aqui, é apenas uma das obras do Adrian, que aparece lá no fim. Né? A obra, o Fausto, o Dr. Fausto, é o nome de uma obra do compositor. Esse Adrian Leverkühn, todo mundo quer saber quem era, porque ele é um exímio parodiador de pessoas reais, né? E o maior de todos os candidatos a ser o Adrian Leverkühn é o Arnold Schoenberg, que é um compositor alemão que inventou a dodecafonia. Depois a gente fala sobre isso, mas na verdade não é, aliás, quando o Arnold Schoenberg desconfiou que tinha sido colocado um livro fazendo bruxarias e fazendo pacto, ficou furioso. Ele teve que botar no final uma nota, que está aqui, depois quem quiser ler, não botei no resumo, tem uma notinha aqui no fundo, em que ele diz que é tudo fictício e que dá para o Adam Schoenberg, ou para o Arnold Schoenberg, dá claramente a paternidade da dodecafonia, para ninguém ficar achando que foi Thomas Mann que inventou a dodecafonia, compreenderam? Então, o livro é sobre um compositor, um sujeito chamado Adrian Leverkühn, cuja vida nos é contada por um amigo. O amigo desse compositor chama-se Serenus Zeitblom. Serenus Zeitblom é quem conta a história. Então, veja que coisa interessante. Thomas Mann escreve esse livro entre 43 e 48. E ele diz assim: Eu, Serenus Zeitblom, o livro começa com Eu, Serenus Zeitblom, e em 1943 vou contar a vocês a história de Adrian Leverkühn. Então, a vida de Adrian Leverkühn é contada por um amigo chamado Serenus Zeitblom, que está contando a história como narrador, no mesmo momento em que Thomas Mann está contando a história como autor.
Né? Então, se você sugerir que há alguma coisa de Thomas Mann no Zeitblom, você tem toda a razão, seguramente. Só cuidado não achar que é cópia, que é um relato autobiográfico geral, porque não é. Otto Maria Capô, que não gosta muito do Thomas Mann, diz que esse livro tem características épicas e que nesse livro ele chegou a alturas inigualadas por qualquer um dos seus contemporâneos. Vindo do Otto Maria Capô, é muito ilusivo, porque afinal Otto Maria Capô não tem muita simpatia por... Otto Maria Capô sempre disse que Thomas Mann era o maior dos escritores de segunda categoria. O que não é uma ironia assim cruel, não. É um modo mesmo dele pensar. Mas esse livro aqui, garanto para vocês, é uma obra-prima. É uma maravilha, uma beleza. Se vocês então estiverem prontos, podemos começar logo a ler o texto, logo na página 2, porque nós temos aqui um longo percurso. Infelizmente não foi possível comprimir o resumo mais do que está. O livro tem 687 páginas, nós conseguimos colocá-lo em 28. Na prática, 27, né? Porque a última é curtinha. 28 páginas, menos a primeira, 27. Então, temos aí 27 páginas para entender o livro de 800 e poucas em 27 páginas. Então, vamos lá, então? Vocês tocam? A nossa leitora oficial, como sempre, é a Clara, né? E vai nos contar, então, o nome. Uma das coisas interessantes nessa obra é que todos os nomes das pessoas são estranhos e todos eles têm significados, digamos assim, implícitos, têm sugestões de significado. Tá certo? Então, qualquer coisa que vocês não entendam, por favor, interrompam, que eu irei explicar melhor se puder. Vamos, então, filha, por favor. O narrador, Sereno Zeitblom, Serenos é sereno, né? Zeitblom, Zeit é tempo, Blom vem de Blumen, de florescimento. Então, isso significa mais ou menos sereno, florescer, o florescimento do tempo. Essa é a sugestão do nome, mais ou menos. Né? Esses serenos que narra a história. Né? No dia 27 de maio de 1943, em Freising sobre o Isar, inicia essa narração biográfica, apresentando-nos o finado Adrian Leverkühn, o saudoso homem genial músico que o destino tão terrivelmente assolou, engrandecendo e derribando-o. Muito bem. Então, tudo que nós sabemos exceto uma carta aqui apresentada no meio, o resto nós sabemos pelo Zeitblom. O Zeitblom é sempre chamado de Zeitblom pelo Adrian. Nós aqui no livro a gente muda tratamento. Às vezes a gente é o que chamam de Zeitblom, às vezes de Serenos, às vezes Serenos Zeitblom. Mas o próprio Adrian o trata sempre por Zeitblom, pelo seu sobrenome. A narrativa começa 2 anos após a morte do compositor. 2 anos depois de ele ter saído de trevas profundas para entrar na noite total. Que não parece ter sido um bom negócio, né? Sair das trevas profundas para entrar na noite total. Serenos confessa: embora não me atreva a negar a influência do demoníaco sobre a vida do homem, reputei-o sempre inteiramente alheio à minha natureza. Eliminei-o instintivamente da minha concepção do mundo e jamais senti a menor inclinação de pactuar ousadamente com as forças infernais, ou sequer de, jactanciosamente, chamá-las à minha presença. Quando, de modo sedutor, espontaneamente se aproximavam de mim, nem lhes estendi o mindinho. A primeira sugestão de que há componentes demoníacos na história, né? Adrian Leverkühn significa mais ou menos, a ideia de Leverkühn é viver audaciosamente. Leverkühn, se há alguma conotação linguística, né? Constância, me ajude, por favor, né? Parece ser a mais clara, assim, viver audaciosamente. Esse é o sentido implícito de Leverkühn. Zeitblom nos conta que lhe foi concedido passar longos anos na convivência familiar com um homem genial, herói dessas páginas, conhecendo-o desde a infância, sendo testemunha de sua evolução e de seu destino, além de participar de sua produção no modesto papel de ajudante, e que ele não seria capaz de dizer a quem Adrian poderia ter amado. Inclino-me a comparar sua solidão com um abismo, no qual se aprofundavam, sem ruído nem rastro, os sentimentos que os outros lhe ofereciam. Em torno dele reinava frieza. E que sensação me invade ao usar essa palavra, da qual também ele se serviu outrora numa ocasião monstruosa. Depois vocês entendem que a ocasião monstruosa foi que o Adrian serviu-se da frieza.
Reparem, embora a personagem central seja Adrian Letherkin, o próprio Zeitblom é muito importante. Tá? Então nunca deixem de prestar atenção no narrador também. Depois vocês entenderão por quê. Mas é como se o Thomas Mann tivesse feito uma história de dois homens, ao mesmo tempo, duas personagens, duas pessoas. Não é isso? Está claro até agora, pessoal? Muito bem. Então, continuamos, por favor. Zeitblom, que foi amigo de infância de Adrian, conta-nos que sua família fazia parte de uma pequena comunidade católica numa cidade de maioria luterana, Kaiserslautern, sobre os Alhos, bem no centro da região que originou a Reforma, no coração da terra de Lutero. Adrian Letherkin, por sua vez, era luterano e dedicou-se a estudos de teologia antes dos musicais. Essa cidade é fictícia, não existe. Foi inventada pelo Thomas Mann. Uma cidadezinha pequenininha, onde pretensamente teria irradiado o luteranismo. Então vejam que um é luterano, que o Adrian Letherkin, e o outro é católico, o Zeitblom, Serenus Zeitblom. Parece um pouquinho difícil esses nomes, daqui a pouquinho vocês sabem todos eles. Um dos efeitos colaterais desse curso aqui é que vai sair todo mundo falando alemão aqui no final do nosso encontro aqui, às 7h30. Tá? Continuamos. O narrador nos informa que os Letherkin eram um mestiço de artesãos e agricultores que haviam chegado a certa posição social. Adrian, nascido em 1885, era o segundo filho do casal Jonathan e Elisabeth Letherkin. Elisabeth, assim mesmo, tá? Tinha um irmão 5 anos mais velho, Georg, e uma irmã caçula, Úrsula. Segundo suas lembranças, o pai de Adrian, embora sem formação superior, interessava-se por biologia e por assuntos que denotavam certas laivas de misticismo, que outrora certamente teriam causado a suspeita de uma certa propensão à magia, mas atribui essa impressão a uma época religiosa, espiritualista. E essa informação é muito importante, pessoal. O pai de Adrian, que não era um sujeito com formação superior, no entanto, dedicava-se a estudar livros de biologia e livros que faziam experiências, ou seja, com determinadas experiências que tinham certos lares de alquimia, de magia, enfim, o que fosse. Tá? É muito importante vocês lembrarem disso, para a gente compreender depois a interpretação da obra. Tá certo? Então, dentro da casa de Adrian, tinha lá uma fonte de um certo, não dá para chamar de bruxaria, mas o pai dele tinha lá alguma tendência a se interessar por assuntos estranhos. Sim, o pai Letherkin era um especulador. O pai D, né? Não, acho que é assim mesmo que está no original, não precisa mudar, não. Especulador, cuidado, hein? Não é especulador no sentido da bolsa de valores, especulador no sentido de estudioso, pesquisador, tá? Um especulador, um devaneador. E eu já disse que sua propensão pesquisadora, se é que se pode falar de pesquisas, quando apenas se trata de sonhadora contemplação, sempre tendia para um rumo bem determinado, a saber, o místico ou o intuitivamente semimístico, que o pensamento humano toma quase necessariamente quando tenta desvelar coisas da natureza. É preciso só vocês entenderem que toda a magia, qualquer que seja a magia, apenas para nós termos aqui uma homogeneidade de linguagem, toda a magia é baseada na ideia de que existe além do mundo físico um mundo sutil que está em torno desse mundo físico, e isso de fato existe de fato, e que esse mundo, no mundo sutil, existem fenômenos estranhos, fenômenos de uma outra ordem, que não são necessariamente facilmente compreensíveis pelo mundo físico. E a ideia da magia é de que, por meio de palavras e fórmulas mágicas, é possível produzir efeitos desse mundo sutil no mundo material em que nós vivemos. Essa é a essência da magia e de todo tipo de bruxaria. Todas elas têm essa mesma base. Elas são baseadas em determinadas palavras e fórmulas. Isso começa lá no mundo, lá na história da construção do Templo de Salomão. O Salomão, quando faz o primeiro templo, lá no ano 600 e 700 a.C., né, os judeus não sabiam fazer construções de pedra. Eles chamam um arquiteto estrangeiro chamado Irã, e esse arquiteto estrangeiro, que não se sabe de quem vem, de onde veio, ele fez o templo ficar em pé por meio de uma palavra mágica. E essa palavra mágica não é financiamento bancário, não é BNH, não é célula penhoratícia
Entendeu? Não, era uma palavra mágica que ninguém sabe qual é, mas um grupo lá de fulanos loucos para saber qual era, foram lá e o mataram para que ele contasse que palavra mágica era essa. Pois a mais antiga tradição dita maçônica é a tradição de que os maçons são construtores de templos, maçom em francês é pedreiro, e que a maçonaria é um esforço para descobrir esta palavra. Seria uma maneira pobre de olhar para a maçonaria, porque afinal, né, montar um negócio desse para procurar uma palavra que o único cara que sabia morreu, né, e deve ter outras fontes provavelmente, né, mas essa é a ideia. Quer dizer, todo o processo de magia é um processo de intervenção no mundo sutil para que ele produza efeitos no mundo material por meio de fórmulas e palavras secretas. Essa é a essência da magia. Todas as bruxarias são assim. Todas. Elas agem no mundo sutil e não no mundo material. O mundo sutil é que mexe no mundo material. Bom, então, continuamos. Vamos lá. Entre as experiências do pai de Adrian, estavam uma que certos compostos inorgânicos adquiriam a fantasmagórica aparência de seres vivos. O narrador, que optaria pelas ciências humanas, aliviado conclui: no digno campo dos humaniora, não corremos o perigo de alucinações dessa espécie. Ele que pensa, né? doce ilusão. Então. Ou seja, humaniora é um conjunto de humanidades, né? Em latim, que não está aqui entre aspas, porque não em itálico, porque como é uma citação, todo o texto está em itálico ali. Muito bem, continuamos. O narrador nos relata que nunca havia conhecido mulher mais atraente que Elizabeth Leverton, mãe de Adrian, de quem ele certamente havia herdado a aparência física, embora tenha herdado do pai uma tendência para enxaqueca. Que irá perturbar a vida de Adrian Leverton toda a vida. Uma enxaqueca crônica com momentos mais agudos. Vocês estão entendendo a história, pessoal? Está claro isso? Tá? Então temos aí um menino cujo pai é meio ocultista, a mãe é muito bonita, ele herda uma enxaqueca do pai e a beleza da mãe. E ele tem um amigo chamado Zeitblom, que está contando essa história. É tudo que nós sabemos por enquanto. Tá? Essencialmente é o importante. Filha, por favor. Johannes Zeitblom tem esperança de que a história que está contando será melhor entendida depois que a Guerra Furiosa, Segunda Guerra Mundial, que atualmente se desencadeia, tiver chegado ao fim, e se tiver resolvido o pavoroso dilema que o destino impôs à alma alemã. O narrador tem tanto a derrota como a vitória da Alemanha. Durante o tempo todo o narrador fica indo e voltando. Ele fica no presente, o presente fabulativo que é 1943. E o passado que é a história que vem desde 1885 até 1930, que é quando morre o Adrian Leverton. O narrador acha tanto ruim a vitória tão ruim a vitória quanto a derrota, porque se a Alemanha perde a guerra é ruim, porque ele é alemão. Se ela ganha a guerra, é o nazismo que ganha, que também é muito ruim. Quer dizer, é uma situação muito difícil essa, né? Não é isso? Então ele fica o tempo todo pulando de uma época para outra. Tá? Prestem atenção para não trocar. Ele, de vez em quando, tem duas guerras ao mesmo tempo, né? Que é a Primeira Guerra Mundial do relato e a Segunda Guerra Mundial que está acontecendo ali naquele momento. Tá? Continuamos. Mas voltando a Adrian, Zeitblom relata que as primeiras iniciativas pianísticas dele iniciaram na mesma época em que principiava a enxaqueca hereditária. Tem um errinho ali, enxaqueca com M, por favor, corrija. Diferentemente de seu irmão Georg, que estava destinado a cuidar da granja da família, Adrian parecia a todos vocacionando para a erudição e deixou a casa paterna na Páscoa de 1895, para frequentar o ginásio São Bonifácio em Kaiserslautern, para morar na casa de seu tio Nicolaus, que era viúvo, luthier e profissão. Nicolaus Leverton, que não tinha filhos, tratava o sobrinho como se o fosse. Luthier, você sabe o que é, né? É um fabricante de instrumentos musicais, de instrumentos de corda. Luthier, que faz violino, violoncelo, etc. Agora, com 10 anos, né? Veja, ele tem 10 anos quando ele vai para essa outra cidade, e aí quando ele conhece finalmente o narrador. Porque o narrador é dessa cidade fictícia, embora ele não seja. Então eles se conhecem aos 10 anos nessa cidadezinha aqui agora, quando o Adrian vai estudar em outro lugar, que é melhor do que onde ele estava morando antes. Vai morar com seu tio Nicolaus, que é viúvo, e trata Adrian como se fosse filho dele. A cidade medieval de Kaiserslautern, cidade das bruxas e dos esquisitos, segundo Zeitblom,
É o assunto desse capítulo em que o narrador, ao analisar inúmeros esquisitos e semiloucos inofensivos locais, dá-se conta de que basta apostrofar a multidão de povo para induzi-la à maldade reacionária. Para Zeitblom, controlar o povo só se consegue por meio da literatura, da ciência humanística, do ideal do homem livre e belo. O importante desse capítulo é essa última frasezinha em que o Zeitblom está dizendo que isso que nós chamamos de só se consegue civilização com a alta cultura. Não há outro meio de fazer civilização. Que é a opinião do Zeitblom, né? Ele defende essa ideia o tempo todo. Pois não, Gabriel? Tem posicionamento coerente com ele próprio, né? Quer dizer, a outra frase famosa disso é assim: a cultura é aquilo que sobra quando todo o resto desapareceu. Entendeu? Depois, quando termina a Segunda Guerra Mundial, que as cidades estão todas aos escombros, Berlim foi totalmente destruída, Dresden foi destruída, Leipzig foi destruída, o que sobrou? Cultura. É o que sobra quando todo o resto foi embora, é a cultura que sobra em última análise. Muito bem. Quem está falando disso é o Zeitblom, né? Lembrem, né? O Zeitblom. Muito bem. A juventude de Adrian, portanto, passou-se em meio a instrumentos musicais fabricados pelo tio com a ajuda de um aprendiz italiano, Luca Cimabue. Apesar daquele convívio, esclarece o narrador, todos estavam então ainda longe de imaginar qualquer associação da jovem personalidade de Adrian com a música, já que todos esperavam dele uma carreira de erudito. Por sua vez, Adrian, que tinha grande facilidade para aprender, nutria crônico desprezo àquilo que a escola dava e exibia o fenômeno de um mau aluno na figura de um primeiro da classe. Ele era muito inteligente, dava o primeiro lugar, mas achava tudo desprezível. Eu não era grande aluno, que não dava importância àquilo, não valorizava, mas ele era mesmo assim o melhor aluno. Adrian Lerfkin é um sujeito especial, né? Dá para imaginar isso, né? O rapazinho, no entanto, gostava de matemática e autodidaticamente a aplicava na música, fazendo exercícios de modulação e a construção de figuras melódicas bastante incertas quanto ao ritmo. Nessa frase, um conteúdo semi-iniciático, a ideia pitagórica, né? que facilmente deriva para para o ocultismo também, de que os números são as chaves para a interpretação do mundo e que a música é uma organização de números, de relações numéricas. Há nesse comentário esse conteúdo implícito, que o resumo não foi capaz de explicar. O resumo não quis contar para vocês diretamente, que não está no livro explícito, né? Mas é esse o sentido que aí, quer dizer, o interesse que ele tem por matemática acaba se referindo ao interesse que ele tem por música, mas no sentido iniciático, no sentido de transformar a música num meio qualquer de descobrir sobre o mundo, né? Nesse sentido. Continuamos, por favor. A essa altura, Adrian já tinha 14 anos. O tio, que havia notado o interesse crescente do sobrinho por música, o pôs a ter aulas de piano com o professor Wendell Kretschmann, um jovem musicista gago, nascido nos Estados Unidos, mas de origem alemã. O professor Kretschmann, além de dar aulas de piano, proferia na pequena cidade palestras teóricas sobre música, como, por exemplo, Beethoven e a Fuga, a que pouca gente acorria. Os dois meninos, Adrian e Zeitblom, as frequentavam com a vagamente excitada imaginação de crianças que ouvem contos de fadas, sem entendê-los, mas cujos tenros espíritos, apesar disso, se sentem enriquecidos e estimulados de um modo singular, sonhador, intuitivo. Adrian ficara especialmente impressionado com a distinção que Kretschmann fizera entre épocas de culto e de cultura. Quase totalmente desprovido de experiência prática real no campo da arte, fantasiava ele no espaço... Adrian, ele é Adrian, tá? Fantasiava ele no espaço vazio, palavras prematuras, a respeito do talvez iminente momento em que o papel atual da mesma seria reconduzido a uma função mais modesta e mais feliz, a serviço de uma instituição superior, que, ao contrário de outrora, não teria de ser a igreja. O que deveria ser não sabia defini-lo, mas que a ideia da cultura fosse um fenômeno historicamente transitório, que poderia dar lugar a qualquer outra, que o futuro não pertenceria inevitavelmente a ela, essa opinião isolara ele, sem dúvida alguma, da palestra de Kretschmann. Deixa eu contar para vocês, isso é importante entender. O T.S. Eliot tem um livro chamado Notas para a definição, para uma definição de cultura, que aliás está no programa, do ano que vem, eu acho, ou do outro ano, não lembro mais,
que é uma preciosidade de um livrinho, um ensaiozinho, e ele diz o seguinte, que toda cultura tem base religiosa, toda sem exceção. O que nós chamamos de cultura tem origem numa religião. Com essa conversa, que o professor Kretschmann, que é um professor de teoria musical e também professor de piano, ele dá umas aulas lá numa escola, é uma palestrinha provinciana, uma cidadezinha lá, né, provinciana, e ele está dizendo que essas coisas não são a mesma coisa, que a arte e a religião são separadas e que elas podem ter vidas autônomas e que também não há nada que garante que a cultura, a arte ou cultura vá sobreviver para sempre, pode ser que ela não sobreviva. Essa ideia é uma ideia central dentro da história que Thomas Mann escreveu e que vai nos ajudar a entender a personagem. E essa ideia é comprada 100% pelo jovem Adrian, que era um jovem precoce, embora o diálogo que vem em seguida seja um pouco inverossímil para alguém de 14 anos. Isso acontece às vezes, né? Mas está aí, vamos ver o diálogo entre os dois amigos agora. Mas, objetei, a alternativa à cultura é a barbárie. Perdão, replicou ele. A barbárie é o oposto da cultura somente naquela ordem de pensamento que essa coloca à nossa disposição. Fora de tal ordem, o oposto pode ser muito diferente e talvez nem seja oposto. Imitando Luca Timagui, eu disse Santa Maria e fiz o sinal da cruz, ao que Adrian deu uma breve risada. Aí, um primeiro momento da história do menino, com 14 anos, em que ele tem uma opinião perigosa. Porque ele diz assim, não, mas ou cultura, o outro diz, Zeitblom, ou cultura ou barbárie. Preste atenção porque as duas personagens são importantíssimas. O Zeitblom diz, olha, a cultura é o contrário da barbárie. Daí diz assim, Adrian, não, isso é a cultura que diz. Quer dizer, no modelo da cultura é assim. Quando você não tem o modelo da cultura, pode ser que não seja assim. Ou seja, ou aí uma negação explícita do Adrian Lefkin de que a tese implícita na opinião do outro, de que a religião está, a cultura está subordinada à religião, possa não ser verdade. É isso que está implícito nesse parágrafozinho aí precioso. Quer dizer, no fundo, o Adrian Lefkin não vê como sendo verdadeiro essa opinião do T.S. Eliot, que não está aqui nessa história, né? Eu aqui trouxe para entender, que a cultura possa ser subordinada de alguma maneira à religião. Bom, mas continuamos, vamos ver onde é que isso vai parar. Adrian, já terminando o colegial, tornara-se aluno de inglês de Kretschmann, cujo céu espiritual era composto por Beethoven e Shakespeare, nos quais o pianista via singulares afinidades e concordância nos princípios e métodos de criação. Metade do tempo das aulas de piano era preenchido com conversas sobre filosofia e poesia. Porque o Kretschmann era também meio filósofo. Há uma enorme quantidade de páginas em que eles discutem para onde vai a música depois da sonata número 111 de Beethoven, que é considerada uma espécie de divisão de águas entre a música, digamos, moderna e a música contemporânea. E essa sonata 111 é uma maravilha, mas ela tem um grau de audácia que implica que dali para frente teria que fazer música de outro jeito. Que é isso que o Adrian vai querer fazer. Então, há uma porção de debates filosóficos sobre música aqui muito bonitos, mas é um negócio que você tem que debater depois que você ouvir a música, porque senão fica um pouquinho abstrato, sabe? Esse é o problema do livro, é que ele exige um leitor que tenha alguma culturazinha musical. Mas, continuamos. Seja pelo lado da teoria, seja pelo lado da prática, Adrian era estimulado a ler partituras e começava a produzir pequenas peças. Comenta o narrador. Nessa época, realizou-se em sua vida um poderoso enriquecimento de seus conhecimentos musicais, ligado ao veemente desejo de ativa participação, para logo depois estagnar durante anos por completo, pelo menos aparentemente. Bom, o nosso Adrian tem 14 anos, né? 14 anos, tá? Todo mundo está sabendo. Ele está sendo aos pouquinhos influenciado pelo professor de música. Ele é um sujeito inteligente, diferente dos outros, e que tem opiniões muito fortes sobre as coisas já para a sua idade de 14 anos. Está claro isso, né? Ele não mora com os pais, mora com o tio Nicolaus, na cidade onde mora esse Zeitblom aqui, que é 2 anos mais velho do que ele. Tá? E ele é um menino, assim, interessado em música cada vez mais. Muito bem, vamos em frente. No último ano do colégio, Adrian matriculou-se no curso de hebraico, o que evidenciou para o narrador sua decisão de estudar teologia, não com vistas à atividade pastoral, mas como o primeiro passo de uma carreira acadêmica, construída a partir da ciência divina. Percebi com absoluta clareza, em prol de si mesmo e de suas perspectivas profissionais,
Seria Adrian degradar a música àquela posição que ela ocupara no conjunto do culto em épocas que ele reputava mais felizes, e este desejo influíra sobre a escolha de sua futura profissão. Assim como as matérias dos estudos profanos, devia, a seu ver, também a música permanecer relegada ao mistério inferior àquela a qual ele mesmo se consagraria como adepto, e involuntariamente, concretizando seu pensamento, tive a visão de uma espécie de quadro barroco, um imenso retábulo, no qual todas as artes e ciências, numa atitude submissa de oferenda, rendessem uma apoteose numa apoteose, tá? Tem um errinho ali. Numa apoteose, homenagem à ciência divina. Então, nesse momento da vida ele contradiz aquilo que ele havia dito antes. Nesse momento, o que é que ele faz? Ele diz assim, não, esse negócio de música é menos do que a teologia, porque música deve estar de alguma coisa, deve ter de alguma maneira uma subordinação a Deus. E resolve, então, não estudar música, mas estudar teologia. É isso que faz Adam Leviathan nesse momento, tentando, diz aqui, né, rebaixar a arte até um ponto em que ela esteja subordinada a alguma coisa maior que ele vai estudar, que é a teologia. E é por isso, a partir desse momento, que Adam Leviathan resolve ser teólogo, estudar teologia no curso superior. Ele está praticamente terminando o ginásio, o científico, enfim, o que havia lá no equivalente, e vai agora para a universidade estudar teologia em outra cidade. Adrian formou-se e recebeu, na despedida da escola, elogios e advertência do diretor Stoyankin, para que fosse humilde. Lembre-se sempre de que a autossuficiência equivale à apostasia e à ingratidão para com o doador de todos os talentos. Lembre-se sempre de que a autossuficiência, quer dizer, achar que você pode tudo sozinho, equivale à apostasia. A apostasia é a renegação da religião, tá? Renegar a religião. E a ingratidão para com o doador de todos os talentos, que é Deus. Então, como ele era muito inteligente, o diretor disse para ele assim, olha, você cuide que você tem uma tendência a ser muito autossuficiente, ou seja, em outras palavras, a ser soberbo. Né? Soberbo é que Adrian Leviathan tem a tendência de ser. Muito bem. Adrian Leviathan partiu para estudar teologia em Halle sobre os Alhos. Tudo que tem assim sobre isso, sobre aquilo, é o rio que passa na cidade, tá? Então, Frankfurt am Main. Então, é Frankfurt sobre o Meno, em português. Né? Frankfurt am Main, em alemão sempre com AM, Am. Né? Am Saal, Am Neckar, todos os rios, tem cidades o tempo todo nos rios, coisa que a gente não conhece aqui no Paraná, né? No Paraná as cidades nunca são nos rios. É o quê? Ou também, isso mesmo, é verdade. Aqui no Paraná nós não conhecemos cidades sobre os rios, né? Porque as cidades nunca são no rio. São sempre longe, o mais longe possível do rio. Como Londrina, por exemplo, que não fica no Rio Ivaí. Que é uma coisa estranha, mas é assim, né? Bom, alguns lugares nos lugares de agricultura boa é que nunca é. Né? Mas agora o que interessa é que sempre aparece sobre isso, sobre aquilo, que é apenas a localização geográfica. Então agora o nosso herói Adrian Leviathan vai para Halle. Halle é uma cidade importante que fica no rio Saale. Né? O narrador, 2 anos mais velho, já cursava filosofia na Universidade em Viena e depois em Gießen. Na cidade de Halle, o narrador e Adrian finalmente se reencontram no curso de História da Igreja do Dr. Hans Keil, que incluiria a descomunal quantidade de material de história profana. Zeitblom mudara-se para Halle não apenas pelo interesse acadêmico, mas também pelo desejo de ver como Adrian andava, que progresso se realizava e de que modo seus talentos se desenvolviam na atmosfera de liberdade acadêmica. Adrian também frequentava a Associação de Estudantes Cristãos Winfried, que fazia excursões pela natureza para debater temas teológicos e filosóficos. Que é mania de alemão, ele adora fazer isso. Sai 30 pessoas com um cajado na mão, sexta-feira de casa, só aparece segunda-feira e fica andando 3 dias no meio do mato. E discutindo assuntos filosóficos. É muito comum na Alemanha esse tipo de exercício. Não é verdade, Constância? Não é? Então, essa é uma mania alemã de fazer esse negócio. Todos assim com aquelas roupas na Bavária, então aquela roupa, aquela pena no chapéu e tal. Mas o que eu queria dizer para vocês é que esse narrador, que estava numa outra cidade, estava frequentando a universidade em 2 lugares diferentes, por uma depois na outra, vai se encontrar com Adrian em Halle. Há uma espécie de obsessão desse narrador para estar sempre próximo de Adrian.
esse Zeitblom está muito próximo sempre de Adrian. Isso é importante na história, viu? Prestem atenção nos desdobramentos que isso vão ter. Continuamos? Em Halle, que tinha cerca de 200.000 habitantes, uma cidade grande comparada a Kaiserslautern, Adrian morava na Praça do Mercado, num quarto que sublocava de uma viúva. Ambos, como a maioria dos alunos, impressionam-se especialmente com o professor liberal Ehrenfried Kumpf, antifarisaico e antidogmático, mas também antimetafísico, inteiramente orientado para a ética e a teoria do conhecimento, um arauto ideal da personalidade alicerçada na moral, veementemente avesso à dissociação pietista do mundo e religião. O pietismo é um movimento dentro do protestantismo que consistia em dar aspecto mais pessoal à prática cristã nos ditos Collegio Pietatis, reuniões privadas para estudo da Bíblia. Halle havia sido um dos centros do pietismo na Alemanha. Esse Hans Kumpf aqui, ele é uma caricatura do Lutero. Foi isso que Thomas Mann fez. Tá? E na forma moderna é uma caricatura do que se chama de teologia da libertação. Esse Hans Kumpf aqui, esse Hans não, né? Ehrenfried Kumpf é uma caricatura da teoria da libertação, da dupla Beto Boff. Quer dizer, é aquele sujeito que acha que o problema do mundo está em resolver o problema dos pobres e que não é, em vez de ficar discutindo metafísica, tem que pensar nessa vida real aqui concreta. Esse é o Kumpf. É uma caricatura do Lutero, quando o Lutero existiu, e que foi caricaturado por sua vez. Não que o Lutero não tenha virtudes, tá? Não estou dizendo isso. Mas é uma maneira, assim, jocosa de lidar com a linha de cristianismo que representava o Lutero, que era importante aí, né, nessa região. Continuamos, filha, por favor. O liberalismo de Kumpf, que não tinha sua origem na dúvida monística acerca do dogma, e sim na dúvida religiosa quanto à confiabilidade do nosso pensamento, não apenas o impedia de abraçar uma fé sólida na revelação, como também estabelecia entre eles e o diabo relações bastante estreitas, embora, obviamente, nada amistosas. Não posso nem quero investigar até que ponto o professor acreditava na existência real do adversário, mas tenho para mim que onde quer que haja teologia, e sobretudo uma teologia ligada a um vulto tão enérgico como Ehrenfried Kumpf, o diabo também deve entrar no quadro, preservando sua autenticidade complementar de Deus. Esse professor, chamado Kumpf, que é uma caricatura do Lutero, é um sujeito que fala do diabo em termos muito paritários com Deus, porque esse é o problema eterno, né? Quer dizer, o diabo tem existência real, concreta, verdadeira. O Norman Mailer uma vez falou assim, olha, antes de mais nada, vamos estabelecer aqui a regra de que o diabo de fato existe. Não há nenhuma palavra com ninguém, a não ser que nós partamos desse pressuposto. Ponto. Então, a existência do diabo é que é o problema aqui. Mas nós não vamos debater isso agora, tá? Apenas dizer que esses professores de teologia lá em Halle estão botando ideias na cabeça do menino, né? Que tem agora 18 anos, alguma coisa assim, né? Esse Adrian Lefferts, sempre associado ao outro que é mais velho e já estava estudando filosofia antes, que é o Zeitblom, mas que nunca se deixa influenciar tanto como se deixa influenciar o Adrian. Vamos ver como é que isso evolui, por favor. Outro professor impressionante, por motivo de sua perturbadora ambiguidade, era o livre docente Eberhard Schleppfuss, que ensinava a psicologia da religião. Os nomes são todos muito engraçados. Schleppfuss diz lá embaixo, arrasta-pé, né? Né? O que puxa o pé. Então, todos esses nomes aí, não tem um alemão aqui com nome comum. Um nome, assim, digamos, comum. Todos têm nomes estranhíssimos. Na opinião do narrador, Schleppfuss tinha mesmo um pé coxo. O curso de mestre era facultativo, e apenas 10 ou 12 estudantes de mentalidade mais ou menos revolucionária participavam dele. Também preciso lembrá-los que coxo é um dos apelidos do diabo. O diabo tem refere-se ao diabo também como sujeito manco, porque ele é alguém que não consegue esconder o defeito que tem, né? Então, ele é coxo, tá? Muito bem, continuamos. A ingênua convivência que o professor Kumpf tinha com o diabo era brincadeira em comparação com a realidade psicológica que Schleppfuss conferia à figura do destruidor, personificação da traição a Deus. Pois, se me permitem expressá-lo dessa forma, acolhia ele dialeticamente na esfera divina o escândalo do pecado e o inferno no empírio, elevando a perversidade à categoria de necessária e congênita correlação da santidade, a qual, por sua vez, seria uma contínua tentação satânica,
convite quase irresistível à violação. Aí nós estamos entrando no maniqueísmo perfeito e pleno. Quer dizer, a ideia do maniqueísmo, que é uma coisa muito forte, e que era uma das heresias que Santo Agostinho combateu, embora fosse bem mais velha do que ele, é a ideia de que o bem e o mal têm status equivalente, porque o bem e o mal são uma espécie de luta. O universo é o resultado da luta entre o bem e o mal. Ora, toda vez que você raciocina assim, em que o mal é que necessariamente tem de existir para que o bem exista, isso é verdade de certa maneira, apenas como contraste, né? Mas quando você estabelece um status ontológico equivalente, quer dizer, quando o bem e o mal ambos têm a mesma importância relativa, você já não é mais cristão. E a primeira consequência é essa. Você virou agora maniqueísta, que é a doutrina de um ser chamado Maniqueu, o Manés, que achava que o bem e o mal se equivaliam. Né? Havia um diabo, um super-diabo, um super-deus. Essa é uma absurdidade do ponto de vista cristão, porque Deus não pode ser menos que qualquer coisa. Portanto, não pode dividir nada com ninguém. Deus não pode, portanto, dividir o poder sobre a terra com o diabo. Deus tem que ser necessariamente alguma coisa subordinada. O mal tem que ser necessariamente subordinado a Deus. Mas quando você faz exercícios de livre pensamento, pode ser que você acabe concluindo que o bem e o mal são equivalentes. Todo tipo de satanismo tem base nisso. A ideia de que nós estamos fazendo homenagem ao sujeito errado, que há uma sociedade alternativa. É só você ouvir as músicas do Raul Seixas no tempo que o Paulo Coelho era letrista. Aquelas musiquinhas são todas satânicas, todas elas propõem a sociedade alternativa, que é a bruxaria do OTO, Ordo Templos Orientis, que é um grupo de bruxos que foi inventado pelo Alexei Crowley, que era um malucão, que inventou uma seita chamada OTO, que é uma seita satânica que cultua o mal, como sendo o verdadeiro Deus que nós devíamos cultuar e não um Deus. Então, todo o satanismo é baseado nessa ideia de que o mal é equivalente ao bem. Diga, Marco. Orientes. Ordo Templo Orientes. OTO. É conhecido como O.T.O. Do Alexei Crowley. O Raul Seixas era apenas um sujeito, um folgado que queria fumar maconha, mas o Paulo Coelho é que era o autor das letras. Né? O Paulo Coelho era ele que era associado ao ATO, e é ele que escrevia as letras satânicas que o Raul Seixas musicava. Né? O Raul Seixas tinha a menor ideia do que estava acontecendo. Né? Ele não, mas o outro sabia muito bem o que estava fazendo. Né? E ele, pelo jeito, continuou mesmo, porque agora ele deu para declarar que ele é o maior intelectual que já existiu no Brasil. Deu uma entrevista esses dias a uma revista dizendo isso, que ele se acha o maior intelectual. Então deve continuar na mesma, provavelmente. Um pouco mais rico só. Né? Não é isso? Bom, continuamos, né? É escusado dizer que a ligação dialética do mal com o santo e o bem, que desempenha um papel importante na Teodiceia, essa justificação de Deus em face da existência do mal no mundo, ocupava boa parte do curso de Schlesinger. Teodiceia é um ramo da filosofia que quer saber quer compreender por que acontecem coisas más no mundo, feito por um Deus bom. Então, como acontecem coisas más no mundo, cai um ônibus dentro do rio com 5 crianças dentro. Por que acontece uma coisa dessa? Então, Leibniz criou um ramo da filosofia que se chama Teodiceia, que estuda isso. Tá? A criação de Leibniz. E uma das saídas disso é essa conclusão sobre o reinado do mal, que o mal também tem um reinado nesse mundo, e que esse reinado está em conflito com o reinado de Deus, como se eles fossem potências equivalentes. Né? Bom, mas são todas questões teológicas bem complicadas, né, de resolver. Vamos, por enquanto, continuar na história, por favor. O mal contribuía, segundo ele, à perfeição do universo, e sem aquele, esse não seria perfeito. Por esse motivo, Deus o admite, já que ele mesmo é perfeito, e portanto deve querer a perfeição, não no sentido do bem absoluto, e sim no da universalidade do recíproco reforço da intensidade da existência. O mal era muito mais malvado, porque havia o bem, e o bem muito mais belo, porque o mal existia. Mas tem uma visão, né, maniqueísta do assunto. Então, continuamos. Isso são as aulas que a dupla está tendo lá em Halle, né, desses dois professores aí.
O narrador, nessa altura, nos adverte sobre a complementaridade na formação de Adrian Lefferkin das palestras de Kretschmer em Kaiserslautern, as de Kumpf e Schlepus em Halle. Viu só? Tá? Então, é como se a formação intelectual do Adrian tivesse sido feita por esses três caminhos aí. O primeiro dizendo que cultura e religião não são a mesma coisa, que não tem ligação nenhuma, e os outros dois falando do bem e do mal como tendo status equivalente. Basicamente, essa é a ideia. Né? Bom, continuamos. Em Halle, a frequência da dupla às discussões da natureza da Associação Cristã Winfried, composta por estudantes de teologia, forneceu um ambiente adequado para o debate de ideias que predominavam na juventude alemã. Sobre um deles, típico, o narrador diz não ter fim, e no fundo deu em nada e acabou no sono. Apesar do romantismo daqueles debates, o narrador via pouco futuro intelectual para aqueles jovens, cujo destino seria abandonarem em breve o dispersivo e tateante estado de estudante para se encaminharem à rotina burguesa. Mas não para Adrian Lefferkin, fadado a jamais afastar-se da cena do espírito da problematidade. No entanto, talvez não exatamente na teologia. Logo ao começo do quarto semestre, notei certos indícios de que meu amigo tensionava largar os estudos teológicos ainda antes dos primeiros exames. Ou seja, o Adrian Lefferkin, embora tenha ido estudar teologia para subordinar a música a ela, começa a duvidar que seja necessário. Quer dizer, de alguma maneira, ele está sendo influenciado pela proposição do Kretschmer, que acha que essas coisas são separadas. Ou seja, ele aqui havia feito uma tentativa de subordinar e parece que agora está desistindo. E vai se dedicar então à música e não mais à teologia, embora ele termine o curso. Não está escrito aqui, mas ele termina o curso de teologia, embora não se importe muito com isso. Ele vai, na verdade, estudar música com o Kretschmer, que é o próximo passo da vida de Adrian Lefferkin. Os contatos entre Adrian e Werner Kretschmer nunca tinham sofrido nem interrupção, nem entibiamento. Entibiamento é enfraquecimento, né? Tibieza, né? Enfraquecimento. E ao seu mestre, Adrian confessou por escrito o desejo de entregar de corpo e alma à música. Adrian argumentava em uma de suas cartas: o senhor acha que tenho vocação para essa arte e me dá a entender que o desvio que me conduziria até ela nem sequer seria muito grande. Meu luteranismo concorda com isso, já que reputa a teologia e a música esferas vizinhas, muito afins. E para mim, pessoalmente, a música sempre tem representado uma combinação mágica entre a teologia e a tão divertida matemática. Olha só quanta coisa importante aqui, hein? Primeiro, é verdade, para os luteranos, música é tudo. A igreja luterana não tem imagens, então tem música. Para os cristãos, para os católicos, a imagem é tudo. É por isso que a pintura foi feita pelos italianos e espanhóis e a música pelos germânicos. Se você prestar atenção, toda a pintura que tem algum valor no mundo, exceto os holandeses, que também entram nisso, a 90% da pintura verdadeiramente importante é ou italiana ou espanhola, e 90% da música importante é germânica. Não é uma coincidência impressionante? Deve ter alguma ligação com as igrejas respectivas, certamente tem alguma coisa aí. E aí diz ele assim, olha, para mim, pessoalmente, sempre tem representado uma combinação mágica entre a teologia e a tão divertida matemática. Ou seja, há aí dentro também uma suspeição, nós podemos ter uma suspeição claríssima, de que ele anda interessado nos aspectos mágicos que a música possa conferir, ou seja, naqueles aspectos de natureza iniciática e não de natureza apenas de deleite, né, estético. Né? Muito bem. Item aqui significa, que devia estar em itálico, né, mas está tudo em itálico. Item é do mesmo modo, tá? Do mesmo modo. Ela se aproximou muito das experiências do laboratório e das insistentes atividades dos alquimistas e nigromantes de um outrora. Olha só, dos alquimistas e nigromantes, a música para ele parece com atividade de alquimista e nigromante, ou seja, atividades de natureza sutil, de mexer com forças da natureza que são sutis. Nigromante é aquele que conta os mortos, e alquimia é aquele que produz as modificações da matéria. São todas atividades de natureza sutil, todas perigosíssimas, todas voltadas para usos maléficos, como a bruxaria em geral. Então diz ele que a música parece a ele pertencer a essa coisa. Vocês estão entendendo o que está acontecendo no Adrian Lefferkin, na cabeça dele? Muito bem. Que igualmente dizia sob o signo da teologia, mas ao mesmo tempo sobre a emancipação e da apostasia. A emancipação é a independência humana e a apostasia é a renegação da própria religião. Tratava-se realmente da apostasia, não da fé,
o que seria simplesmente impossível, e sim, dentro da fé, a apostasia é um ato de fé. E tudo existe, tudo se realiza em Deus, especialmente a decepção que nos afasta dele. E aqui, então, há um ponto importantíssimo nessa última linha, que é assim, o Adam Lefebvre está dizendo o seguinte: se Deus fez tudo, se Deus é autor de todas as coisas, portanto, o mal está incluído em todas as coisas. Então, toda rebelião humana, de alguma coisa, é permitida por Deus. E essa é a razão pela qual ele começa a julgar que ele não pode ter verdadeiramente pecado. Porque, no fundo, mesmo um pecador muito grave, um sujeito muito mau, um sujeito muito maligno, ele, por ser muito, muito maligno, ele obrigaria a Deus a usar caritativamente a sua possibilidade de perdão para salvá-lo. Essa é a essência do pensamento do Adam Lefebvre. Ele acha que a ideia do bem e do mal só pode ser compreendida assim: Deus é que permite que tudo aconteça. Então, se você é muito mal, Deus, de certa maneira, permitiu. E para mostrar que ele é bom, ele vai salvar você mesmo se sendo muito mal. Não é uma boa política essa? Né? Bacana, né? Muito bem, vamos ver se vai dar certo. Né? Aos 20 anos e já decidido pela música, Adrian, sem o sangue cigano do concertista e sem vocação para brandir como prima-dona de casaca a tuta diante da orquestra, decide pela composição. Ora, excluídas as duas metas, a do solista e a do regente, que sobrava? Bem, sobrava, em todo caso, a música como tal, o pacto e o enlace com ela, o laboratório hermético, a oficina alquímica, a composição. Está vendo o que é composição para o Adam Lefebvre? O laboratório hermético, o hermetismo tem a ver com a alquimia, a oficina alquímica, ou seja, a composição é de uma forma de bruxaria, de alguma maneira. Tá? É isso que ele está dizendo. Tá? Muito bem. No começo do semestre de inverno de 1905, ele tinha 20 anos nessa época. Lefebvre partiu para Leipzig, cidade dos editores, onde Werner Kretschmann já ocupava uma cátedra no Conservatório Hase em Leipzig. Então agora ele saiu lá de Halle e vai morar em Leipzig, que é uma cidade importantíssima na agricultura da Alemanha. É a cidade onde ficavam os editores todos, eram em Leipzig, antes da guerra, né, da Segunda Guerra. Né? Hoje, obviamente, não. Né? Lefebvre partiu de Halle um dia antes de Serrenos Zeitlung, com uma troca de olhares e um aperto de mãos. Serrenos foi servir o exército em Naumburg, e Adrian foi morar na Peterstrasse, em Leipzig, e continuar sob a tutela musical de Kretschmann, que é o exemplo do pai de Haydn, não queria que o pupilo se matriculasse no conservatório, seja no oficial, seja naquele onde ele lecionava. O Haydn, que não queria que o filho fosse para o conservatório, porque dizia que o conservatório só estraga os talentos. E outro que não queria ir para a escola de arte era o Dalí também, que entrou lá, matriculou numa história de arte em Barcelona. E aí, no dia da prova, perguntaram assim: o que o senhor pode dizer sobre Rembrandt? Ele falou assim: olha, eu sinto informá-los, mas não há nada que eu possa dizer sobre Rembrandt que os senhores aqui possam entender. Então, eu me recuso. Mas esse era o Dalí, né? Que era uma pândega. Ele acordava todo dia de manhã, olhava para o espelho e dizia assim: ah, Dalí, que obras maravilhosas não há, que obras geniais não vais pintar hoje. Mas o pai de Haydn não queria que o filho fosse estudar no conservatório, e nem o Kretschmann queria que ele fosse estudar no conservatório também. E isso é uma coisa importante nessa história, porque essa digamos, exclusividade que haveria na relação professor-aluno pode implicar aí numa ideia de que o Kretschmann que gostaria que ele gostaria de ensiná-los coisas que talvez os outros não pudessem aprender. Tá? Quer dizer, há aí nisso alguma coisa a se prestar atenção. Tá? E ele vai ser aluno particular, então, do Kretschmann, o nosso Adrian, né, Lefebvre. Em uma carta enviada por Adrian ao narrador, o jovem conta divertidamente uma confidência erótica. Ao chegar a Leipzig, deixou-se convencer pelo carregador da estação a visitar a cidade sob sua orientação. Depois da visita dos pontos turísticos, já anoitecendo, pediu indicação de uma locanda onde se possa comer. Uma locanda é uma taberna, né? Uma taberna. O carregador maliciosamente levou a um casarão em uma viela atrás do rua principal, onde foi recebido por uma endomingada madama. Com inúmeros cumprimentos, conduziu-me através de alguns riboceiros até um salão esplendidamente iluminado por um lustre de cristal e candelabros diante dos espelhos, tapeçarias emolduradas e sofás forrados de seda,
nas quais se achavam sentadas as ninfas e as filhas do deserto. 6 ou 7, como vou defini-las: borboletas, libélulas, esmeraldas, escassamente vestidas, diafanamente vestidas, entulho, escumilha, lantejoulas, cabelos soltos, compridos, cabelos em cachos, semisferas empoadas, braços com pulseiras, e todo o grupo mirante de olhos esperançosos, luzentes de concupiscência. Ele não entrou na igreja onde havia uma novena, né? Certamente. Né? Muito bem. Sem saber o que fazer, Adrian aproximou-se automaticamente do piano, mas ao avanço de uma morena metida numa pequena jaqueta espanhola, boca grande, nariz arrebitada e olhos amendoados, esmeralda, que acariciou-lhe a face e o braço, Adrian correu em direção à rua, sem sequer tocar no mainel de latão. O mainel é o corrimão, quer dizer, ele desceu a escadinha ali, pulando de 3 em 3 degraus, para sair mais rápido, né? Amedrontado com aquela situação daquele bordel. A carta tinha sido assinada com iniciais e continha instruções para ser destruída imediatamente. Vocês estão entendendo essa história, pessoal? Alguém não está entendendo nada? Não, isso é impossível, né? Tem algum fato que está esquisito e parece assim incompreensível até agora? Estamos seguindo a carreira de Adrian Lefevre, que está se tornando cada vez mais artista, mais músico, né? E que agora foi a Leipzig para ter aula com o seu professor, lá na pequena cidade onde ele aprendeu os primeiros assuntos musicais. E agora, vamos ver, será que o Serenius Weitblum queimou a carta, conforme o pedido? Serenius Weitblum não destruiu a missiva. Na verdade, aquela havia sido a primeira vez em que o amigo tocara com ele num assunto de natureza sexual e de modo jocoso. Ou, era precisamente esse elemento, o do divertimento espirituoso, tal como eu pelo menos pretendia obter, embora talvez de um modo um tanto pedantesco, o que faltava inteiramente à conduta de Adrian na esfera em apreço. Weitblum está convicto de que Adrian, até aquele momento, jamais tinha conhecido mulher alguma. É uma característica do Adrian é que ele é um sujeito o tempo todo tenso e sério. Ele não tem uma atitude lúdica perante a vida, ele não tem uma atitude sensorial perante a vida, ele é um sujeito obcecado por uma ideia, né? É isso que ele está querendo dizer. E foi a primeira vez em que o outro fez algum comentário assim de um episódio, digamos, assim, pitoresco da sua existência, né? Que foi esse engano aqui do tal do turismo lá, né? Muito bem. Então vamos ver, esse fato é gravíssimo, irá mudar totalmente a nossa vida, a nossa história aqui. Preste muita atenção no que vem em seguida, por favor. Desde muito, Adrian já não era principiante com estudos de música, tendo aprendido com Kretschmer várias técnicas de instrumentalização e tendo sido mesmo encarregado de uma pequena cena no pátio do céu, área da obra Estátua de Mármore de seu professor. E agora vem a finalmente importante. O narrador, constrangido, prepara-se para relatar o acontecimento fatídico em que Adrian havia sido ferido pela flecha do destino. 1 ano depois do episódio do bordel, Adrian havia voltado àquele lugar ao qual o arrastaram um emissário desavergonhado, procura da morena de jaca pequena e boca grande. Assim ele dera o nome de Esmeralda. Como não a encontrou, iniciou busca da moça por outra cidade, alegando pretextos musicais, localizando-a em Pressburg, Potsdam e Ungarn, onde ele a descobriu no novo domicílio. Aqui, muitas cidades em volta da Alemanha têm nomes alemães e nomes locais, né? Muitas e muitas e muitas. Por exemplo, Pressburg, como por exemplo Danzig, que é aquele lugar onde o Lech Walesa, que se chama hoje em polonês, nem sei como é. Como é? É Gdansk, né? Gdansk, é Danzig em alemão. Norte da Europa, norte da Itália, aquelas cidades italianas do norte, Milão é Mailand. Você tem nomes alemães em todas aquelas cidades que de alguma maneira estiveram submetidas ao Império Austro-Húngaro. Muitas e muitas cidades têm vários nomes, como por exemplo Pilsen, né? Essa cidade de Pilsen, de onde veio essa cerveja que se toma por aqui, essa cerveja comum aí, tipo Pilsen, vem de uma cidade chamada Pilsen, que é o nome alemão de um outro nome lá, que eu não lembro mais, é Pilsen, né? Pilsen em tcheco, se não me engano, e assim por diante. Então, vocês acham uma coisa normal que um menino que aparentemente nunca teve nenhuma relação sexual tenha ido lá procurar em todo qualquer lugar a tal da morena de jaqueta espanhola? Não parece um pouco obsessivo demais? Não parece assim? Não para quem... mesmo para... Eu acho que podemos dizer, né, que aí é uma certa obsessão exagerada para alguém
que afinal tinha tão pouco interesse na vida, digamos, sensorial, né? E ele vai e encontra em Pressburg, nesse lugar, que é uma cidade da Hungria, né? Onde encontra lá num outro bordel, né? No seu novo domicílio. Ela o reconheceu e em algo correspondeu aos sentimentos do jovem, porque ela cautelou contra o seu próprio corpo. Ela disse para ele que ela tinha uma doença. Ela falou para o Adrian. Adrian, no entanto, insistiu na posse daquela carne. Não é uma coisa fora do comum também? Quer dizer, ele possivelmente contaminou-se com uma doença venérea de propósito. Ou se não de propósito, sabendo claramente que havia aquele risco e assumindo aquele risco. Não é uma atitude muito comum, né? Mas isso aconteceu. A pessoa que é o modelo dessa situação chama-se Friedrich Nietzsche, que é um dos maiores influenciadores da obra de Thomas Mann, o Nietzsche, que sofreu a mesma situação e terá o mesmo desfecho que Adrian Levitt tem aqui nessa história. Tá? Mas continuamos. 5 semanas após o reinício de seus estudos musicais, uma afecção local levou Adrian a consultar um médico, o Dr. Erasmo, que iniciou um tratamento, mas faleceu antes de terminar. Adrian chegou para a consulta e o encontrou no caixão. Para substituí-lo, Adrian procurou um certo Dr. Kimberley, escolhido pelo anuário de logradouros. Fez com ele 2 sessões de um tratamento interrompido pela prisão do médico, que aconteceu justamente na hora em que Leifert vinha para a consulta. Não parece uma coisa... Ele não vai arrumar mais um médico, né? Acho que foi não é uma coisa estranha que aconteça isso. Ele vai na consulta, chegar, o médico não pode atender porque está deitado num caixão. E o outro, na hora que está subindo a escada, está descendo com a polícia. Então, há aí, como se houvesse... Você sente que aqui alguma coisa estranha nessa situação? Sente que aqui uma situação estranha? Né? Aqui alguma coisa estranha está acontecendo, né? Muito bem. Também disse que, segundo o malogro, Adrian, como que aterrorizado, nunca deu prosseguimento às tentativas de curar, incentivado pelo fato de a afecção ter se curado pouco tempo após, desaparecendo por completo. Nada mais sentiu, exceto violentas vertigens que o fizeram cambalear e o obrigaram a deitar-se, mas que ele julgou não sair nada mais do que o recrudescimento da habitual enxaqueca. Lembra que ele tinha enxaqueca o tempo todo? Estão entendendo a história até agora, pessoal? A vida de Adrian agora sofreu uma modificação tremenda. Vamos ver para onde isso vai. Um ano depois da separação dos amigos em Halle, encontraram-se novamente em Leipzig. Zeitblom é apresentado ao círculo de intelectuais com que Adrian convivia na cidade, entre os quais destacava-se o poeta e tradutor Rüdiger Schildknapp, que, segundo o narrador, não olha idênticos aos de Adrian. Schildknapp significa mais ou menos escudeiro. Né? Schildknapp é escudeiro, mais ou menos. E essa informação de que ele tinha olhos iguais aos de Adrian, ela é muito iterativa, né, reiterativa durante o texto. O Thomas Mann o tempo todo está nos contando que esse Schildknapp tem olhos iguais aos de Adrian Levitt. No que dizer respeito à música, Adrian fazia quase exclusivamente experiências de composição de Lieder, cantos breves ou extensos e até fragmentos épicos, que mais tarde fariam parte de uma obra maior, a adaptação musical de Love's Labour's Lost, comédia da juventude de Shakespeare. No ano que se seguiria, Adrian produziu composições de temas originais de Verlaine e William Blake e contava com a boa vontade de Rüdiger Schildknapp para produzir os originais de Love's Labour's Lost para o libreto da ópera. Ele queria escrever uma ópera com base nessa peça de Shakespeare, mas precisava de um texto em alemão. Então é esse Rüdiger que ele pede ajuda para fazer. Ele é um tradutor, né, um poeta tradutor, e esse Rüdiger não quer ajudar porque acha que ele não tem dinheiro e que ele vai trabalhar de graça. Então não está muito animado para ajudar, né? Ele, no entanto, fica apostando em que ele o ajudará. Os dois ficam muito próximos, esse Rüdiger do Adrian. O narrador viaja do passado para o ano de 1943 em Freising, que é onde ele está contando a história, né? Freising é uma cidadezinha ao norte de Munique, onde ele começou a contar a história. Eu estou aqui no dia tal, 43, em Freising, né? Comenta as últimas notícias dos feitos dos alemães na guerra e dá-se conta de que o malogro dos planos alemães de hegemonia mundial equivalerá a uma catástrofe nacional de primeira grandeza. Digo tudo isso para recordar aos leitores a situação da história contemporânea, na qual se realiza a redação da biografia de Leverkusen,
para fazer com que eles percebam até que ponto o estado de excitação inerente ao meu trabalho constantemente se confunde e se identifica com as emoções produzidas pelos abalos do dia a dia. Não me refiro a nenhuma distração, pois, no fundo, os acontecimentos não conseguem, segundo me parece, desviar-me dos meus propósitos de narrador. Contudo, e apesar de encontrar-me pessoalmente em segurança, posso sem dúvida afirmar que a nossa época não é propriamente favorável a uma tarefa igual à minha. O narrador fica indo de 43 para a história, de história para 43. O tempo todo faz assim, né? Todos entenderam, né? Agora ele deu uma paradinha e voltou para 43. Agora ele vai voltar, ainda não, mas daqui a pouquinho ele vai voltar lá para o Adrian novamente. O conjunto das notícias da Segunda Guerra é preocupante. Cidades alemãs têm sido bombardeadas e os aliados progridem sobre a Itália, enquanto os russos progridem no leste. Serena Stratton concorda com o Monsenhor Hinterpfeffer, diretor da Escola Superior de Teologia de Freising, onde leciona, que estava muito pessimista. Sim, Monsenhor Hinterpfeffer, tem razão. Estamos perdidos. Com isso quero dizer que a guerra está perdida, mas esse fato significa mais do que apenas uma campanha perdida. Significa, na realidade, que nós estamos perdidos. Perdidos estão nossa causa e nossa alma, nossa fé e nossa história. Tudo se acabou para a Alemanha. Acabar-se-á num inominável colapso econômico, político, moral e espiritual. Em suma, eis o que vocês gostam. Está falando do desfecho da Segunda Guerra Mundial. Vocês que são muito espertos já perceberam que o autor faz um paralelismo todo o tempo entre a história de Adrian Lefferkin e a história da Alemanha. E que essas coisas estão de alguma coisa sintonizadas. Então, quando ele está dizendo que a Alemanha irá entrar no colapso total, que de fato aconteceu, né, ele está também falando de Adrian Lefferkin. E justamente o truque de descobrir o que é que o livro quer dizer significa entender como é que essas ligações se fazem, o que é que eles têm em comum. Não é isso? E é isso que está, por isso que é importante de vez em quando prestar atenção no que ele diz sobre a Alemanha contemporânea dele, que é a Alemanha de 43. Dele que eu digo do momento da redação do livro, né? Em que teoricamente ele está escrevendo em 43. Na verdade é isso mesmo, porque Thomas Mann escreveu o livro em 43. Voltando ao reencontro com Adrian em Leipzig, muitos anos antes, Stratton nos conta que Adrian achava-se uma pessoa objetiva e não tinha nenhum interesse em ver coisas ou cultura, tendo feito poucas viagens e todas com objetivos ligados à música. Adrian havia composto 13 lidas sobre textos de Brentano, chamados Cantos de Brentano, aceitos para publicação em consignação pela editora Schott de Moguntia. Essa editora Schott esteve aqui em Curitiba, tinha uma filial aqui, Schott Musas, não sei se vocês lembram disso, e publicava aqui, imprimia aqui as partituras de música erudita. Então você encontra por aí nos sebos ainda as partituras com a marca Schott Musas, que ela tinha filial em Curitiba, acho que ela não tem mais há muito tempo. Um líder é um tipo de música basicamente alemã, no qual foi excelente, né? Schubert, Schumann, é isso, né, Gabriel? São esses dois os maiores, né? Que são músicas cantadas assim, quase a capela, assim, só com um piano e um cantor cantando. A bonita das que eu conheço é Winterreise, que é a viagem do inverno, que é uma coisa maravilhosa e magnífica. É um tipo de expressão musical líder, em que uma voz única, de modo geral, acho que é sempre homem, né? Nunca vi mulher cantando líder. Tem também? Sim, aquele lá da morte de Ofélia, por exemplo, é um líder, é verdade, mas basicamente, uma parte das vezes é homem, que canta uma história com muita melodiosidade, acompanhada apenas por um piano. Isso só tem na cultura alemã. Um pouquinho na inglesa, mas é uma invenção alemã. As jovens. Tem a Margarida Roca Teatro, Tá certo. Ok. Então, continuamos, vamos lá. O narrador, que já havia apresentado a Adrian com os poemas, e Wendell Kretschmann financiaram a edição. Quer dizer, pela primeira vez na história, o Adrian conseguiu editar uma obrazinha, né? Alguns líderes chamados Cantos de Brentano. Não é? Muito bem. Então vamos ver agora como é que essa coisa evolui, tá? Então vamos lá. Lefferkin deixou Leipzig em setembro de 1910 para ir morar em Munique. O Thomas Mann também fez isso, né? Com um pouco menos de idade, porque aqui ele tem 25 anos. Mas o Thomas Mann foi com 18, mas ele com 25 vai morar em Munique. A essa altura, o narrador, formado em filosofia, já estava lecionando no ginásio de Kaiserslautern, onde os amigos se reencontram no casamento de Úrsula. Latim e grego, viu?
Lecionava latim e grego. Aí a irmã lembra que o Adrian tinha 2 irmãos, tinha o Georg, que era mais velho, 5 anos mais velho, e uma irmã mais nova chamada Úrsula. Úrsula na pronúncia alemã e Úrsula em português, que vai casar, né? A Úrsula vai casar. Então eles se encontram lá na cidadezinha pelo casamento da irmã, né, e da amiga, né, no outro. Irmã de Adrian, que em princípio meio contrariado em participar da oblação da virgindade da irmã, aprova o cunhado. Vocês veem que o Adrian não é um sujeito sexual, né? Tanto é que ele acha um pouco escandaloso isso de alguém dormir com a mãe dele, né? Não acha isso uma ideia boa, assim, tá? Bons olhos, disse, boa raça, um homem de bem, íntegro, correto. Esse homem tinha realmente o direito de pedir-lhe matrimônio, o direito de olhá-la, de desejá-la para sua esposa cristã, como nós, os teólogos, dizemos com o justo orgulho de termos solucionado ao diabo a união carnal, convertendo-a no sacramento do casamento cristão. Muito engraçado, no fundo, essa usurpação do ato natural pecaminoso que realiza o sacrosanto pelo simples acréscimo da palavra cristã, que de resto não altera nada. E, no entanto, cumpre admitir que a domesticação da malvadez natural, do sexo, mediante o matrimônio cristão, tem sido uma inteligente solução de emergência. Ele tem um problema muito grande com esse assunto, né? A malvadez natural, o sexo. Ele é um pouco relativista também, porque ele acha que no fundo é tudo a mesma coisa, só você botou a palavra cristão e parece que não é tão mal. Ele não tem em grande conta a vida humana, ele no fundo não gosta muito da humanidade, é um pouco misantropo, né? Sim que é esse Adrian, ele é um pouco misantropo, não gosta dos outros. Bom, mas vamos ver, agora que aparece o momento, digamos, mais importante musicalmente da história. Os amigos passeiam na granja da família Lesterton e Adrian explica sua concepção musical a Typhon. Cada nota do conjunto da composição, quer melódica, quer harmonicamente, deveria comprovar sua relação a essa série fundamental, prefixada. Nenhuma teria o direito de ressurgir antes que todos os demais tivessem aparecido também. Nenhuma poderia apresentar-se que não cumprisse sua função motivada na construção geral. Já não existiria nenhuma nota livre, eis o que eu chamaria de composição rigorosa. Essa é a descrição da dodecafonia inventada por Arnold Schoenberg. Por causa de um certo mal-estar entre Thomas Mann e esse compositor, Schubert colocou nota no final da obra, reconhecendo a autoria da dodecafonia ao compositor austríaco. Porque o que aconteceu é o seguinte, o Adrian, porque como a dodecafonia havia sido inventada, então, ele resolve, o Thomas Mann, colocar essa invenção na sua personagem. Mas aí, quando ele dá os originais para uma amiga ler, essa amiga vai lá fofocar com o Schoenberg e diz assim, olha, você saiu lá no livro do Thomas Mann não só como um sujeito que é parceiro do diabo e que fez um pacto com o diabo. Quando o Arnold Schoenberg ouviu isso, ficou furioso e foi lá exigir explicações, que ele não queria que fosse, que achasse que era ele, que era o Adrian Lesterton. E aí é por isso que, porque é chato, né, você aparecer no livro como sendo pactuador com o diabo, né? E aí então o Thomas Mann teve que colocar no final esse comentário dizendo que a decafonia é a invenção do Schoenberg e que ele tomou emprestado apenas literariamente e que ele não é o Schoenberg que está aqui sendo representado. De fato não é não, viu? Não é o Schoenberg não, tá? Mas a dodecafonia é a grande obra musical de Adrian Lesterton. Quer dizer, ele é, no sentido musical, é essa a sua grande contribuição, uma maneira moderna de compor. Continuamos. Adrian escreve de munição serenos, comunicando ter iniciado a composição de Love's Labour's Lost e cobrando o libreto que ficara a cargo de seu amigo, já que Schiffknapp não se prestara ao trabalho sem esperança de pagamento. Adrian morava num quarto alugado na casa da senadora Rhodes, que tinha 2 filhas, Inês e Clarice. A mãe dele também era senadora, porque a mãe dele, o pai é senador, então senadora no conceito alemão é a mulher do senador, entendeu? Não é senadora de verdade, mas ela é um título que ela também recebe. Então isso é uma ligação entre ele e a sua mãe. A casa era centro de encontros de intelectuais e boêmios que frequentavam os salões da viúva em decadência para fazê-la rir, embora as moças não compartilhassem daquele ambiente mesclado do escabroso e do picaresco. A filha mais nova, Clarice... É velha, tá? Aí tem um errinho. A filha mais velha, por favor, corrija. Dona de um gato chamado Isaac, tinha claro gosto por uns macabros. A mais nova, Inês, encarnava o elemento conservador da pequena família.
Entre os inúmeros convívios da senadora, entre eles musicistas, pintores e escritores, em especial tinha afeição por Adrian, Rudolf Schwertfeger, jovem violinista talentoso e membro da orquestra Sachsentorfer. Rude era também brincalhão, fútil, grande assoviador e conquistador inconsequente. Schwertfeger significa polidor de espadas, no sentido de metalúrgico, né? Schwertfeger é um fazedor de espadas. Essa senadora, Rode, né, de sobrenome Rode, alugava quartos lá para pessoas assim, de boa aparência lá em Munique, porque ele vai morar em Munique e vai morar na casa dela. Isso era muito comum na época, não tinha os hotéis que tem hoje, não tinha, as pessoas moravam lá na casa de alguém, compartilhavam a vida com a família. E ela, então, era um pouco já assim decadente, porque não conseguiu ter a mesma renda do marido, né? Quando o marido era vivo, e ela, então, para alegrar a vida, fazia saraus, e vinham todos aqueles artistas, e contavam piadas, faziam palhaçadas, enfim. Criavam um clima assim de mundanidade na casa dela. As duas filhas, Clarice e Inês, não gostavam muito disso. E essa família ele encontrou agora que ele foi morar em Munique. Né? O Adriano está morando em Munique agora. Na mesma época, mudou-se também de Leipzig para Munique o Rüdiger Schildknappen, que era o escudeiro, lembra? que tentou ter boas relações sociais na cidade e promoveu o acesso de Adrian a seu grupo social também. Adrian, cansado com a atmosfera mundana de Munique, finalmente decidiu-se por uma temporada na Itália e partiu para lá em junho, logo no início do verão. Acompanhou o Rüdiger Schildknappen, de quem Adrian ainda esperava a tradução para o libreto. Adrian e Schildknappen instalaram-se como hóspedes na casa Manardi, em Palestrina. Thomas Mann e Heinrich Mann moraram em Palestrina. Palestrina é a cidade em que o Heinrich foi morar antes do Thomas Mann. Depois o Thomas passou lá uma época com ele. Uma cidade da Itália, no norte da Itália. Palestrina, onde nasceu o compositor Palestrina, que é um compositor italiano importante. Cidade onde nasceu o próprio compositor italiano, onde Serenos e sua mulher Helena visitaram. Adrian trabalha na composição da ópera Love, Labour, Lost. Compositor e tradutor ficariam ali durante muitos meses, levando uma existência de homens inteiramente absortos em sua fama, esquecidos ao mundo e a quaisquer criaturas humanas. A quaisquer criaturas humanas, esquecidos das pessoas, né? Streitblom observa que Adrian, depois do episódio de Pressburg, levava uma vida distante, mas julgava que aquela castidade já não tinha sua origem na ética da pureza, e sim no papel da impureza. Ele aparentemente não tinha mais vida afetiva, sexual, assim, com quem quer que fosse. Em reforço da sua tese, Streitblom comenta: no seu caráter sempre houvera um pouco de noli me tangere. Eu sabia disso muito bem. Conhecia. Noli me tangere, quer dizer, não me toque. Né? Noli me tangere é ninguém me toque. Conhecia a repugnância que ele experimentava pela excessiva proximidade corporal dos seres humanos, pela necessidade de compartilhar a atmosfera com outros, pelo contato de corpos. No sentido literal do termo, Adrian era homem de aversão, do desapego, da reserva e do afastamento. Suas atividades físicas pareciam totalmente alheias à sua índole. Os próprios apertos de mão eram raros e realizavam-se com certa rapidez. Muito bem. Então eu preciso parar agora aqui nesse momento para contar uma coisa para vocês. Né? Então vocês aí, em primeiro lugar, não acham o Adrian um pouco estranho? Ele é um sujeito solitário, não tem convívio humano, não gosta de pessoas, não gosta de ser tocado. A única experiência sexual da vida foi com aquela prostituta, que ele perseguiu a Europa inteira, o que é uma coisa muito estranha para quem, afinal de contas, né? Ele tinha tanta resistência, tanto desprazer no toque humano, e ainda por cima, mesmo sabendo que ela está infectada com uma doença, ele a possui, né? Ou seja, ele não parece uma pessoa muito normal, esse Adam Lutherkin, ou parece? Não é muito, né? Não é tão anormal quanto se podia chamar hoje em dia. Né? Hoje em dia todo mundo é anormal, mas ele parece um pouco fora do padrão normal. Assim. Por exemplo, ele parece, com relação ao Zeitblom, quem parece mais saudável? O Zeitblom parece mais saudável, não parece? No entanto, qual dos dois parece mais talentoso? O Adam, né? Do Zeitblom, nós não sabemos muita coisa. Temos uma impressão do Zeitblom de ser um sujeito meio convencional, um sujeito assim que está o tempo todo meio observando as coisas, não é isso. Temos uma impressão meio contrastante desses dois. Eles são muito diferentes, né? Nesse momento da história em que o Schildknapp e ele estão lá em Palestrina, acontecerá um momento dramático da história.
que é um acontecimento terrivelmente impressionante, pelo qual passará Adam Lefebvre, que é o que o nosso narrador Zeitblum vai nos contar, não porque ele tenha estado lá e visto, mas porque ele, depois que a história toda aconteceu, encontrou um relatório que Adam Lefebvre tinha feito desse episódio. Então, o que nós veremos agora são extratos, são textos escritos pelo Adam que foram foram encontrados mais tarde pelo Zeitblum. Então, vamos ver que coisas terríveis acontecerão agora. Filha, por favor. Neste momento da narrativa, o Zeitblum comunica-nos que interromperá a narração e que ouviremos o próprio. Adrian Lefebvre, por meio de um documento escrito pelo próprio musicista, depois de um acontecimento extraordinário vivido na temporada italiana. Se sabes algo, cala. Vou calar, nem que seja por vergonha para não me lembrar a gente. Ah, sim, por respeito às convenções sociais. Tenho a firme e inabalável vontade de não deixar em absoluto afrouxar o digno controle de minha razão. E, no entanto, viu, finalmente. O viu está com o O maiúsculo no original. A gente usaria isso para Deus, né? Mas aqui não se trata exatamente de Deus. Vocês logo descobrirão isso. E o fato de que se usa a letra maiúscula para Deus e para o diabo é apenas uma decorrência natural daquelas aulas lá em Halle, em que se dá aos dois uma espécie de status ontológico equivalente. Não é? Então vamos ver o que vai acontecer. Ele esteve aqui comigo, nesta sala. Visitou-me inesperadamente, todavia dia muito esperado. Tive com ele uma conversa bastante demorada, e apenas me agasto posteriormente, porque não sei se me fazia tremer o tempo todo. Era o frio ou era ele? Seria uma ilusão minha? Provocava ele minha ilusão do frio, para que eu utilizasse e assim certificasse da sua presença real, da presença dele em pessoa? Pois, afinal, sabe toda a gente que nenhum tolo estremece em face de sua própria alucinação, porquanto tem familiaridade com essa e se entrega a ela sem embaraço nem calafrio. Pode ser que ele apenas quisesse pegar numa peça ou induzir-me a crer, pelo frio de rachar, que eu não era tolo, e ele nenhuma alucinação, quando o medo e a estupidez me faziam estremecer diante dele. Ora, ele é matreiro. De quem será que ele está falando? Né? Eis que de chofre me sinto ferido por um golpe de frio cortante, como se a gente estivesse sentado no inverno numa sala bem aquecida e subitamente alguém abrisse uma janela que deixasse entrar a temperatura gélida de fora. No entanto, aquilo não vinha de trás, lá onde se acham as janelas, senão me atacava de frente. Tiro os olhos do livro, examino a sala. Deve ser Schildknapp ali, né? É. Nota que Schildknapp já deve ter voltado, uma vez que não estou mais sozinho. No crepúsculo, uma pessoa instalou-se no sofá do clima animal, que junto com a mesa e as cadeiras encontra-se perto da porta, aproximadamente no centro do recinto, onde habitualmente tomamos o café da manhã. Repoltreia-se num canto do sofá, de pernas cruzadas, mas não é Schildknapp, e sim outro vulto mais baixinho, bem de longe tão bem apessoado, que nem sequer parece um autêntico cavaleiro. Mas ininterruptamente me acosta o frio. Muito bem. Quem será que está sentado ali olhando para ele? E gerando um frio enorme na sala. A aparição de Adrian, que poderia falar alemão tranquilamente. Entendo bem o alemão, é até meu idioma preferido. Que é muito engraçado, né? Que tem escrito isso. O compositor continuou o relato. Quem é que me tuteia? Perguntei irritado. Tutear é tratar por tu. Aqui no Brasil, ninguém tem ligar para isso, não tem importância, mas em francês e em alemão, por exemplo, você não chama qualquer nome de du, chama de zi. Tá? Em francês também, não chama qualquer nome de ti, chama de vous, porque há uma regra assim de boa educação. Então, tutear alguém é tratar alguém de tu, você só faz com alguém que te dá liberdade, ou seja, alguém muito próximo. Familiares, amigos próximos, mas não é uma coisa comum que alguém chegue para você assim e trate você por tu direto, é uma coisa ofensiva chegar alguém que você não conhece e vai te tratando logo por tu. Isso não se faz nem em alemão nem em francês, não é isso? Então é isso que acontece, essa aparição, essa criatura que está ali, o chama de tu, o que é uma coisa agressiva para um alemão. Eu, tornou ele. Eu, se me permite. Pois é, isso te admira, porque não tragas por tu a ninguém, nem sequer aquele teu humorista, o gentleman, e abres uma exceção unicamente para teu companheiro de jogos de infância, o sempre leal, que te chama pelo prenome, sem reciprocidade, aliás. O que o chama pelo prenome é o Zeitblum,
que ele chama o Adrian de Adrian, mas ele não chama o Zeitblom de Serenos. Então ele está dizendo que nem o Chiknat o chama de tu. Quer dizer, esse sujeito que está ali sabe tudo da vida do Adrian, né? Não é isso? Então, olha, sou eu que tuteio, como também que você tuteia também os Serenos, que você não ousa chamar pelo prenome. Tá? Não há de ser nada. A relação que existe entre nós dois autoriza-nos a usar o tu. Pois então, não queres buscar algum agasalho? E já foi dizendo que eles têm uma relação, os dois, um com o outro, né? Muito bem, tá. O desconhecido, vestido com stripe, um rufião, recusa-se a se apresentar e diz ter vindo falar de negócios. Adrian sai por momentos para buscar um casaco e na volta dá com um homenzinho que continua na sala. Ainda estás aí, digo, enquanto levanto a gola do sobretudo e envolvo os joelhos no cobertor. Até mesmo depois de eu ter saído e voltado, isso me surpreende, pois tenho a forte suspeita de que na realidade não estás. Adrian acha que está doente e que aquele homem deve ser parte da febre. Começa uma conversa entre eles. Aos poucos, Adrian vai percebendo familiaridade no estranho. Imitar Kumpf e seu modo de falar. Lembra do Kumpf, o primeiro professor em Halle? Sabe muito sobre coisas que não poderia conhecer. Recusando dizer o nome, lembra que sempre faz o que diz. Cumpro minhas promessas, tintim por tintim. Adrian ironicamente diz que eu teria recebido bem na Alemanha, mas não o faria sob aquele céu católico pagão. O estranho, ofendido, acusa Adrian de querer transformá-lo num provinciano alemão. O jato gélido que provinha daquele estranho intensifica-se e Adrian sente-se mal. O visitante diz ser tão frio por índole e precisar disso em lugar onde habita. Que deve ser quente, né? O lugar onde ele habita deve ser quente. Por isso é que ele tem que ser frio desse jeito. O visitante conta a Adrian que as panfletas já começaram a escorrer, desde aquele dia, 5 anos e um dia antes, em que ele apanhara o mal francês. O mal francês é sífilis, que é o que ele teria apanhado naquele episódio lá na Hungria, né? Da prostituta que ele andou perseguindo. Esclarece também que seu negócio é vender tempo. Vendemos tempo, digamos 24 anos. Pode ser estar o fim de um lapso tão grande? É adequada essa quantidade de anos? Está vendo? O diabo está propondo para ele um negócio em que ele terá 24 anos a partir de 5 anos e um dia para trás, para realizar uma obra extraordinária artística. Tá? É isso que ele está propondo. Né? Com ela, a gente pode viver à farta, que nem os velhos imperadores, e espantar o mundo como um magnífico nigromante, através de numerosas obras diabólicas. Com ela, um sujeito pode esquecer cada vez mais qualquer lerdice e crescer, sumamente iluminado, acima de próprio, sem, contudo, aliar-se de seu ser. Não, sempre é e prossegue sendo ele mesmo. Apenas ficará alçado a seu nível natural pela meia garrafa de champanhe, e terá o direito de saborear, em ébrio narcisismo, todas as delícias de um quase insuportável êxtase, de modo que, com mais ou menos razão, chegará talvez à convicção de que desde milênios jamais houve tamanho engenho e simplesmente se reputará um Deus em certos momentos desenfreados. Olha só que negócio bacana. Quer dizer, você pega os 26 anos, dos quais você poderá ser como um Deus. Você poderá ter, os seus talentos serão tão extraordinariamente apreciados que você poderá passar por um Deus. Como poderá uma criatura dessa preocupar-se com o momento em que cumpre alcançar no fim? No entanto, esse fim pertence a nós. Ao fim, ele será nosso. Isso deverá ser combinado, e não apenas tacitamente, por mais intenso que seja o silêncio quanto ao resto, mas sim em palavras claras, de homem a homem. Tá vendo? Esse é o negócio. Que tal? Vamos ver se ele vai aceitar. O estranho, agora já claramente identificado como o próprio diabo, diz que não faz negócios apenas com o tempo, mas o que importa é a espécie de tempo que se fornece. E propõe: conheces a pequena sereia de Andersen, não é? Ela poderia ser uma boa amante para ti. É só pedir e já a coloco na tua cama. É a Ariel, hein? A Ariel. Tá? A tal da Ariel lá do desenho é essa daqui. Tá? Vocês vejam, o pedófilo, inclusive, a proposta é pedófilo, inclusive. Como Adrian não o leva a sério, o diabo faz longa explicação científica sobre a condição médica de Leclerc, dando o caso de Spengler como exemplo. Baptist Spengler é um dos frequentadores dos salões do senador, deixando claro que esse não havia comprado o tempo dele. Esse Spengler é um sujeito doente, mas ele vai dizer, ó, aquele Spengler lá é tão doente quanto você, só que ele
vai ficar por aí, pela vida aí, meio que capengando, mas ele não comprou o tempo da gente, por isso é que ele será um nada. Você, se quiser fazer negócio, nós podemos fazer um negócio com você bacana. Nós temos um negócio bom, esse Spengler não conseguiu comprar. Tá? O tempo que ainda lhe sobra para ler, proferir citações, beber vinho tinto e vadiar, não lhe foi vendido por nós. Não é em absoluto o tempo genializado. O tempo genializado. O que o diabo vende é o tempo genializado. Ele é um homem mundano, comburido, laço, apenas interessante. Só isso. Vive assim enfermiço, com o fígado, o estômago, o coração e os intestinos atacados. Um belo dia ficará totalmente afônico ou surdo, e com uma piada cética nos lábios, esticará a canela, daqui a alguns anos, ingloriamente. Tá vendo? Quer dizer, esse Spengler não tem chance nenhuma, porque ele não fez negócio com ele. Né? Acho que eles também não foram propor, né? O diabo faz comentários irônicos sobre a existência de pequerruchos especialistas da massa cinzenta. Essa é uma maneira de dizer treponema. Né? Os pequerruchos especialistas são os treponemas, que são os micro-organismos que estão no corpo do Adrian. Como Adrian diz que não o convidou, o diabo revela que a relação deles era longa e que havia eliminado 2 médicos no interesse dele, Adrian. O estrago naquele momento era definitivo. Faça o que quiser, nunca se separará. Eles matariam. Agora, por outro lado, vamos falar a verdade. Por que o Adrian vai lá e se contamina voluntariamente? De alguma maneira, o pacto já havia sido feito, né? Não é isso? Né? O pacto já havia sido feito lá 5 anos e um dia antes. Não é isso? Bom, mas vamos ver para onde se vai. Adrian insiste em tratar o diabo como uma alucinação, mas vê se reage. Será que a minha existência depende da sua insuficiência? Penso eu, então, somente a tua consciência subjetiva? Quer dizer, será que eu sou um delírio kantiano? Entendeu? Esse que o diabo está dizendo. Será que eu não tenho o direito de existir, a não ser na medida em que eu sou um construto mental da sua pessoa, a não ser que eu sou alguma coisa da sua imaginação? Olha, tenha paciência, esse diabo é ótimo. Pede para aquele diabo do Ivan Karamazov, que ele bate todos os recordes, né, de graça e de sofisticação. O diabo que vai nos quadros à noite de Ivan Karamazov, nos irmãos Karamazov, mas isso também é muito divertido, esse diabo aqui. Tá? Vamos continuando. O diálogo prossegue com a exposição dos poderes demoníacos sobre os artistas. A favor dos artistas, né, nesse sentido. O que na era clássica talvez se pudesse obter sem a nossa intervenção, hoje em dia somente nós podemos oferecer. Olha que importantíssimo esse negócio. Diz assim, olha pessoal, antigamente dava para fazer o negócio sozinho, agora não. Agora só se a gente ajudar. Né? E nós oferecemos coisa melhor. Unicamente nós oferecemos o autêntico e o verdadeiro. O que nós propiciamos já não é o clássico, meu caro, e sim o arcaico, o primordial, o que desde tempos imemoriais ninguém experimentou. Quem sabe ainda hoje, quem sabia até mesmo na época clássica, o que é inspiração, o velho êxito autêntico, primeiro, não deteriorado pela crítica, pela lenta ponderação, pelo mortífero controle do intelecto, o sagrado transe? Parece-me realmente que, para certas pessoas, o diabo é um fomentador de críticas negativas. Que achas disso, meu caro? É mais uma vez pura calúnia, puta merda. Se existe nesse mundo alguma coisa que ele odeia, que lhe fica visceralmente contrária, é a crítica negativa. O diabo gosta de críticos que são pessoas maravilhosas. Quer dizer, o diabo não gosta que digam que alguma coisa está errada ou faça mal. O diabo apoia sempre que todo mundo seja elogiado e fique muito bem. É isso que ele está dizendo. O que ele deseja e proporciona justamente a triunfante superação dela, através da ostentosa reflexão. Dá uma olhada nos cadernos do esboço de Beethoven. Lá, nenhuma concepção temática permanece intacta, tal como Deus a forneceu. É alterada e acrescenta-se na margem. Meyer. Quer dizer, está dizendo que quem melhorava a partitura do Beethoven era o diabo. Que Deus fornecia uma primeira versão ruimzinha, mas ele lá mudava, punha Meyer do lado, quer dizer, mudava para aquilo. Meyer, em francês, é melhor, né? Tá. Nesse Meyer, por enquanto nada entusiástico, expressa-se falta de confiança na inspiração divina e pouca reverência a ela. Uma inspiração de veras deleitosa, fascinante, indubitável, férvida. Uma inspiração na qual não há nem escolha, nem correção, nem remendos.
e na qual se acolhe tudo como um bem-fazer digitado, uma inspiração que faz com que o passo tanque e tropece, com que sublimes tremores percorram da cabeça aos pés o ente agraciado e lhe arranquem dos olhos uma torrente de lágrimas de felicidade. Não, tal inspiração não é possível com Deus, que abandona demasiado trabalho ao intelecto. É possível unicamente com o diabo, o verdadeiro senhor do entusiasmo. Tá vendo? É o diabo quem é o senhor do entusiasmo, não Deus. Segundo o documento deixado por Adrian, o diabo, enquanto discursava, mudava sua aparência de rufião e banal para qualquer coisa melhor, parecendo um intelectual que escreve para os jornais comuns artigos sobre arte e música. Adrian nota que desde a metamorfose, apesar do frio, sentia-se mais à vontade em sua companhia. O diálogo continua em torno das dificuldades da música moderna, defendendo o diabo a tese de que só o que ele fará poderá vencer as dificuldades realmente insuperáveis que a composição enfrenta hoje em dia. E, para desestimular qualquer ceticismo, adverte: não, meu caro, sem dúvida alguma, sou musical. Pode acreditar. E justamente eu acabo de assumir o papel do pobre Judas, de viver entre as dificuldades nas quais se embrenhou a música, como todas as artes na atualidade. Deveria eu abster-me disso? Mas somente o fiz a fim de mostrar sua invocação para ultrapassá-la, elevando-te acima dela, até o cume da vertiginosa admiração a ti mesmo, e realizando façanhas que te causarão o mais sublime terror. A vertiginosa admiração a ti mesmo. Ah, muito bem. Ele te garante que pelo fim dos anos que te concede a ampulheta, São 24. a tua sensação de poder e magnificência cada vez mais ultrapassará as dores da pequena sereia e finalmente se incrementará, chegando à impressão de triunfante bem-estar, de jubilosa euforia e de uma vida divina. Mas esse é apenas o lado subjetivo do negócio, e sei muito bem que isso não te bastaria e o acharias pouco sólido. Quero, pois, que saibas que te asseguramos a eficiência vital daquilo que realizarás com a nossa ajuda. Tu serás um líder, imprimirás o ritmo à marcha que conduz ao futuro. Seu nome será adorado pela rapaziada, que, graças à tua loucura, já não precisará enlouquecer. À base de tua loucura, os homens vão nutrir-se em plena saúde, e no íntimo deles tu serás sadio. Olha que extraordinária oferta. Né? Muito bem. Enquanto o diabo discursa, Adrian repara que ele se metamorfoseia mais uma vez, parecendo-se agora com o professor Schlepfus. Agora é o professor Schlepfus que está ali falando para ele, né? Adrian quer saber o preço da mercadoria. O demônio declara ser difícil falar no assunto, porque a volúpia secreta, a segurança do inferno, consiste justamente no fato de ele ser indefinível e conservar-se impenetráveis tentativas da língua. Por causa disso, é difícil comunicar aos recém-chegados que lá se acaba tudo simplesmente. A verdadeira realidade da vida infernal é debatida entre os dois, com Adrian alertando o diabo para que não se sinta demasiado seguro em relação a ele, porque, segundo Adrian, acompanhada de contrítio, uma pecaminosidade tão desgraçada que deixa o homem perder qualquer esperança na graça, é o genuíno caminho teológico para levá-lo à salvação. Olha, essa é a tese do Adam Smith. Assim, acompanhada de contrício, quer dizer, de arrependimento, dor causada pela culpa, uma pecaminosidade, ou seja, um pecado tão desgraçado que deixa o homem perder qualquer esperança, é o genuíno caminho teológico para a salvação. Porque o sujeito está arrependido e Deus vai dizer assim: como eu sou muito bom, já que esse pecador horrível está arrependido, então eu vou salvá-lo, apesar de tudo que ele fez. Essa é a tese que o Adrian acha que vai salvá-lo de qualquer acordo com o diabo. O diabo acha muito elogioso o argumento, gosta muito, quer ver? Olha só. O diabo elogia. Argumentação nada má, de veras engenhosa. E agora vou te revelar que justamente cabeças como a tua constituem a população do inferno. Não é muito fácil entrar ali. Há muito tempo teríamos falta de espaço se admitíssemos qualquer um. Mas seu tipo teológico, um senhório consumado, que especula sobre especulação, porque já tem no sangue, do lado paterno, o jeito de especular, seria para lá de estranho se ele não pertencesse ao diabo. Um finório é um vigarista, né? Não é isso? E é um especulador que já tem no sangue, é o pai fazendo bruxaria, lembra do pai? Mas, olha, você é tipicamente o sujeito que nós precisamos no inferno. Olha, você é exatamente, se eu contratasse um headhunter para achar população aqui no inferno, eu pegava alguém como você. Porque é você mesmo, o finório, o vigarista, o fariseu, o sofista, o que está fazendo jogos de palavras, que aqui no inferno ficam muito bem. Não é isso? Muito bem.
O diabo, que agora retomou sua aparência original, sugere o fim da conversa e a tomada de uma decisão. Recebeste de nosso tempo apropriado para o engenho, tempo que permite voos altos. Pleno de 24 anos, ab data recesse. É, a partir da data antiga, né? A partir do dia da contaminação. Serão concedidos por nós, para que alcance sua meta. Passados eles, decorridos eles, o que nem se pode prever, já que tamanho tempo é uma eternidade, hemos de levar. Em compensação, vamos servir e obedecer com tudo nesse ínterim. O inferno se beneficiará, contanto que abjures de tudo quanto vive, de todos os ossos celestes e de todos os seres humanos. Pois assim deve ser. Adrian, sentindo um vento extremamente glacial. Como? Isso é novo para mim. O que significa essa cláusula? Significa renúncia e nada mais. Pensas, acaso, que o ciúme tem seu domicílio somente nas alturas e não nas profundezas também? Tu, ó distinto benfeito e Artura, que prometeste unir-te a nós, não te será permitido amar. O diabo esclarece. O amor te fica proibido, porque esquenta. Tua vida deve ser frígida e, portanto, não temos o direito de amar pessoa alguma. Adrian começa a se sentir crescentemente mal e perde a consciência, que só recobra quando Philip entra na sala. O diabo havia desaparecido. E aí vocês entendem por que o nosso narrador no começo disse que a palavra frieza dela também serviu-se Adrian num momento terrível, que é esse aqui. Muito bem, então, feito isso, a gente para um pouquinho, tomamos um café e voltamos daqui a pouquinho para saber onde vai parar essa história dessas diabolices. É isso? Então, vamos lá.